É claro que o Inter vem de um vice em um Grenal, ele vem de uma derrota e um empate nesses dois Grenais. Na última semana, bem ou mal, o Inter teve uma vitória no Paraguai e um empate no Grenal, os dois jogos fora de casa. Então depende do recorte que se faça, você vai estabelecer um cenário positivo ou negativo. O fato é que o Inter vem de uma derrota em final de Campeonato Gaúcho e não sei nem se juntar os cacos seria o termo. Agora a obrigação do Inter é vencer hoje. E vencer jogando bem, e vencer fazendo saldo, e vencer mostrando coisas novas, mostrando coisas diferentes, mostrando para o seu torcedor, independente da fragilidade do adversário, que o Inter pode ali na frente ser um time confiável. Ou daqui a pouco tratar o jogo de hoje como uma espécie de divisor de águas. Terminou o Campeonato Gaúcho, termina hoje pro Inter a fase de grupos da Libertadores. Final de semana já começa o Campeonato Brasileiro, daqui 50 dias tem mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil começando também. Então pro Inter iniciar as competições mais importantes da temporada, sabendo que os testes foram feitos, que as experiências foram feitas e que agora a gente vai cobrar o produto final disso. E não é um produto daqui a pouco definitivo, as coisas são maleáveis, as coisas vão mudando, mas nós temos sim de exigir do Internacional evolução. O Inter se propôs a mudar. Uma transformação, ela pode ser positiva ou negativa, ela pode ser para o bem ou para o mal. E a transformação que o Inter está propondo é uma transformação que precisa de evolução, que precisa melhorar. E essa melhora o Inter precisa mostrar a partir de hoje. Não é apenas hoje, porque hoje tem um adversário muito fraco pela frente. Mas é a partir de hoje mostrar que pode ser um time confiável para o seu torcedor. Carlos Guimarães, bom dia. Bom dia, Magno. Bom dia a todos. Hoje eu acho que o Inter goleia fácil, tá? Sério mesmo, acho que goleia fácil pelo adversário, pela fragilidade, por jogar solto. Por garantir classificação, possivelmente em primeiro. Eu acho que hoje não vai ter tanto segredo assim, tá? Eu acho muito ruim o adversário e não vejo por onde o Inter perder. Óbvio que é futebol, isso pode acontecer. Mas faz o giro aí com o pessoal, já dei assim a primeira pincelada de hoje, que hoje sobre o Inter eu quero falar sobre outras coisas. Sobre a questão do modelo e de algumas conversas que eu tive ao longo, entre domingo e quarta. Acho que são coisas bem interessantes para jogar no ar. Perfeito. Gutierrez Sanches, que também está com a atenção voltada a logo mais a entrevista do Douglas Costa, tu vai participar da entrevista e vamos reproduzir aqui, claro, ao vivo no Ganho do Jogo. Inter e Always Red, né? Tem que virar um pouquinho agora a chave aí pro jogo do Colorado hoje à noite. Vai estar classificado 7-15 ou não, Guti? 7-15 já tá classificado, né? Pra falar a verdade. Já tá classificado. Agora, o Inter quer conseguir a sua classificação o melhor possível, né? E chegar em primeiro, óbvio, tem que ser quase que uma obrigação nesse grupo do Inter, que a gente já falou algumas vezes, é sim um dos grupos mais fáceis da Libertadores, queira ou não queira. Claro que pode ser daqui a pouco entendido pelo torcedor do que como colocar pressão demais, né? Fazer algo que não é saudável para um trabalho que está sendo iniciado. Mas hoje não tem como. Hoje a gente já parte do princípio que o Inter vai e até golear, concordo com o Guimarães. Mas eu vou no que disse o Cristiano Oliveira no início, é o jogo pro Ramires agora colocar o que ele pensa, de uma vez por todas. Já vai começar brasileiro. E quando a gente fala colocar o que pensa, não é dar certo no campo, mas é fazer o que ele pensa. E aí, claro, dar certo isso que ele pensa. É interessante que ele já começa a mexer em algumas situações e hoje a gente já fica curioso. Se o Cuesta joga, bom, foi mesmo algo físico no Grenal. Se o Cuesta não joga, já vai ficando cada vez mais claro que é da ideia dele não contar como argentino entre os titulares. O Cristiano até tem mais informações de dentro do Inter. E se jogarem Zé Gabriel e Lucas Ribeiro, a gente já fica um pouco com essa ideia. Mas são poucas amostragens, e essa é a minha maior curiosidade, do Taison no Inter. Eu quero ver o Taison jogando mais no Inter, tendo mais sequência. Fora de campo, inegavelmente ele já chegou e ocupou o seu espaço de líder nesse grupo. Bem, o Cristiano Silva, que vai falar justamente sobre essas questões, talvez de projeção de time, já tem uma provocação para ti, viu, Cristiano? Olha que legal. O ouvinte Marcelo, lá do bairro Jardim Botânico, será que não jogando Cuesta, Cristiano Silva vai declarar e confirmar que o Inter já perdeu o jogo?
Tu no Grenal, no Esperando Futebol, já tinha largado os tacos, Cristiano. Foi campeão, parabéns, Inter, foi campeão, sem Cuesta. E aí? O Cuesta não jogou o Grenal por questão do técnico. Ele tinha condições de jogar. Ele não fez infiltração no Paraguai. Mas isso é um assunto na infiltração que eu vou colocar na sequência. Cuesta treinou ontem normalmente, tendência que jogue. Maurício treinou normalmente, tendência que fique à disposição, que jogue já é diferente. Eu acho que o Maurício tem que jogar. Eu não sei o que ele vai estar projetando de escalação. Vamos lá. O Gutierrez falou do que pensa aí o Miguel Ramírez. Sim, a direção está conversando com o Miguel Ángel Ramírez para que ele largue um pouco da tese, só tese, olha, e diz assim: Miguel, veja bem, importante, contratamos por causa disso, mas vamos tentar encaixar um pouco daquilo que tem nos jogadores com a tua tese. Às vezes dar uma bicuda para frente é fundamental e necessário. Às vezes tu tem que jogar um pouquinho feio para tentar segurar o ímpeto do adversário. Então isso está sendo também conversado com o Miguel Ángel Ramírez. Porque sim, é uma experiência nova para o Miguel Ramírez, um clube do tamanho do Internacional, a pressão que tem o Internacional por um longo jejum de títulos e por uma pressão natural que um clube grande sofre. Você ficar sem ganhar com o Independiente Del Valle, que é a quinta potência do futebol equatoriano, que é a 25ª potência do futebol mundial, é uma situação. Você ficar sem ganhar com o Internacional, que é uma potência do futebol brasileiro, que está entre as 3 maiores potências do futebol mundial, a pressão é completamente diferente. Então isso está sendo colocado de uma maneira mais clara para o Miguel Ramírez. Olha, às vezes, os jogadores têm que fazer um futebol diferente daquilo. Não estão dizendo para o Miguel abrir mão das suas convicções, porque foram estas convicções que o fizeram ser contratados pelo Inter. Vamos lá. Isso está sendo dito. Outra coisa que está sendo dito agora entra a parte do Cuesta. O Miguel Ramírez, ele é espanhol. Ele, pela primeira vez, está tendo uma experiência no futebol brasileiro, com a língua portuguesa diretamente. Então, tem maneiras que no espanhol tem um significado, no Brasil tem outro. Sim. Ele não estava estudando português, Cristiano? Mas tem que dar uma acelerada. Poderia ter, pois é. Rodido tem um significado. Não tem que falar aqui, né? Carajo tem outro significado na Espanha do que aqui. Infiltração também tem outro significado. Ele viu o Cuesta tomar uma injeção no Paraguai. Uma injeção que era um remédio para aliviar dor. Não era uma infiltração. Ele entendeu como infiltração. Aí ele vai na coletiva, o Cuesta fez infiltração. Não foi. Ele tomou uma injeção. Era um medicamento para aliviar dor. Comum no futebol. Até porque o Cuesta caiu no antidoping no Grenal. Você sabia? Ele não jogou, mas caiu no antidoping. Imagina se tem alguma medicação de infiltração e aí, como é que faz? Seja regulamentado, né? Então não foi isso. Aí tem todo um cuidado que as equipes elas se preocupam muito com isso. Não estou dizendo que aqui que o Miguel Ramírez é mentiroso. Não, são equívocos pertinentes à língua, a diferença da língua. Isso também vai ser colocado para o Miguel Ramírez. É preciso fazer um intensivão. Olha, tem que se manejar. Aquela história do Marcos Guilherme jogar sem a bola é fundamental. Nós todos entendemos. Pegamos no pé às vezes. Ele disse uma importância que tem o Marcos Guilherme. Mas não ao ponto de permanecer no Inter, tanto que ele está indo para o Santos. Então, isso são coisas, a maneira como colocar. Então, eu acho que o Inter vai ter uma postura diferente. Sim, ele vai mudar o time. Eu acho que hoje, daqui a pouco, podemos ter o Daniel no gol e o Lomba fora. Porque é uma convicção desta direção que o Daniel tem que ser o goleiro titular. Começou com o Daniel, o Gauchão, mas depois veio o Lomba, os mais experientes, e aí já entrou naquele ritmo, o Danilo machucou. Mas deve ser o Daniel. E não é só o conceito, né, Cristiano? O Ramírez veio também com essa pecha, essa aura de trabalhar com garotos. Também tem isso. O trabalhar com garotos é fundamental, mas não só trabalhar com garotos. Tanto que o Miguel Ramírez também já pediu contratações. E ele já deu uma tinta, ele não escancarou como o Cudê escancarava, por exemplo. Mas ele, olha, eu avaliei todo o grupo. Pedi, mas não veio na imprensa pedir, ele está pedindo para o Paulo Brax. E o Inter está tentando providenciar. E o Inter não tem dinheiro. Mas está para fechar aí com o Felipe Jonathan, do Santos, porque o Santos joga hoje com o Barcelona de Guayaquil. Isso. E essa negociação deve esquentar depois de hoje. É difícil o Santos classificar. Justamente pela questão do compromisso do Santos na Libertadores. Já foi o Marcos Guilherme, o Peglov pode ir para o Santos ou para o Porto, numa negociação de empréstimo com passe fixado. Então tudo isso aí são engrenagens que o Inter está fazendo. Sobre o Inter dentro de campo,
Olha, sinceramente, Magno, se eu não projetar a classificação fácil do Inter hoje, é porque aí, meu amigo, a situação tá muito sinistra. Por isso até, mano, desculpa, você que vai girar, mas por isso até que eu falei, é o momento dele tentar colocar a ideia dele. Ele tá colocando, isso é evidente, até a gente tá pedindo pra que ele dê uma alteradinha nessa ideia, não fique tão estanque nela. Mas é o momento disso. Não é só a gente, direção do Inter também. Sim, a torcida, todo mundo. Porque se ele, contra os bolivianos do Always Ready, não colocar muito próximo da convicção dele, ele não vai ter muita oportunidade. O brasileiro, como a gente costuma dizer, o bicho vai pegar pra ele. Ana Carolina Guiar, bom dia. Bom dia, Magno. Bom dia a todos que estão no debate, aos ouvintes. Olha, eu aprendi a não ter tantas certezas com Miguel Ángel Ramírez, por mais que o adversário seja fraco, acho que nesse momento que ele ainda faz experimentações, e acho que o mais complicado não é fazer experimentações, mas não explicar muito bem ao elenco, porque se a gente fala que essas dificuldades, ele vê o jogador tomar uma injeção, não vai perguntar a ninguém, não vai esclarecer com ninguém o que está acontecendo no seu próprio vestiário, sinceramente, eu acho essa desculpa muito esfarrapada, na ideia de que a linguagem agora é uma dificuldade. Bom, ele não poderia perguntar ao próprio Cuesta, os dois falam a mesma língua, eles poderiam se esclarecer. Acho que a gente percebe que dentro dessa concepção ele olhou o que está acontecendo no vestiário, mas não pergunta, não esclarece, não vai atrás. Bom, ele é o técnico, ele que deveria saber tudo e mais um pouco o que acontece dentro e fora do vestiário. Acho que esse posicionamento, a gente já vem falando há bastante tempo, da ideia de que ele não tem exatamente a malícia que é necessária para estar no futebol brasileiro, porque é necessário sim ter um jogo de cintura, mas também saber, de certa forma, não me entendam errado, manipular as coisas, entender como jogar o jogo de xadrez para que sempre esteja ganhando, sempre esteja na vantagem. Então a ideia de que a inocência dele chega ao ponto de ele não compreender o que acontece dentro, né, do seu vestiário, eu acho bastante complicado e para mim só torna pior ainda as impressões que eu tenho, porque se ele não conversa, se ele não busca, se ele não esclarece, bom, talvez ele não seja, acho que o técnico mais adequado, ou pelo menos precise de um auxiliar mais próximo, até alguém da direção, para tentar esclarecer ou ajudar ele nesse momento. Horácio de Andrade, bom dia. Bom dia, Magno, bom dia, amigos, bom dia, colegas, ouvintes da Guaíba. Olha, é o seguinte, ó, quando começou essa fase de classificação, o Internacional foi considerado por todos nós como grande favorito para chegar líder absoluto, tranquilo, fazer uma campanha maravilhosa e não se complicar. Mas aí o Inter se complicou durante esta fase e chega agora precisando de pelo menos um resultado de 1-0 para conseguir a sua classificação, se complicou o Internacional. Embora a equipe do Red seja uma equipe fraca, todos nós sabemos que o Internacional vai chegar a um resultado positivo, quer queira ou não. Se vencer por 5, 6, 7 gols a 0, o torcedor deve fazer o seguinte: não achar que está tudo bonito, tudo certinho, o Internacional goleou, agora vai começar o Campeonato Brasileiro dando show de bola. Não é isso. O Internacional tem muita coisa a ser tratada e, sem dúvida nenhuma, o time não vem jogando bem. Outra coisa, eu acho que o Internacional, se o técnico não consegue conversar com os jogadores, colocar as suas ideias com a dificuldade do idioma, como é que os jogadores lá no gramado, quando a bola está rolando e a gente observa, ele está dando instruções? Eu acho que ali dentro do gramado tem que se falar uma língua só, a língua do futebol. Os caras têm que se entender ali dentro. Se lá fora não dá, lá dentro pelo menos tem que haver um denominador comum e os jogadores têm que chegar. Aquilo que importa é jogar um bom futebol. Eu acho que está complicado. O Internacional, se vencer por 5, 6 gols a 0, estará classificado, 1-0 também, mas aí um detalhe, não vamos dizer que está tudo bem, porque no domingo contra o Sport Recife a coisa já é bem mais complicada. O Sport Recife é bem melhor que o time do Red e o Internacional vai começar chegando a um resultado positivo se jogar um futebol melhor do que aquele que vem apresentando até agora. Muito bem, esse é o nosso giro inicial das opiniões aqui do Ganhando o Jogo, 11h23. Podemos então partir para essa outra análise mais profunda, Carlos? Deixa eu colocar então, tá? Eu conversei com algumas pessoas de domingo para cá, inclusive com um treinador de futebol. Não esperem, não é um treinador de primeira divisão, mas é um treinador que está há muito tempo nesse mundo, tá?
e profissionais envolvidos no futebol, mas como curiosidade e como material de pesquisa de um texto que eu estou fazendo sobre o Ramírez e que não consegui ainda publicar. Ainda precisa de alguns ajustes, daquelas coisas maiores, assim. E conversando, batendo papo, conversando com colegas, com pessoas envolvidas no futebol, tá? Algumas impressões, elas ficam mais fortalecidas ou até outras são modificadas. Acho que a gente está diante de um treinador que é também uma coisa que a gente não tinha pensado, tá? Primeira coisa, até como informação de quem conhece bem ele, tá? Ele vai até o fim com a convicção, gente. Ele não vai mudar. Ele pode ajustar peças, escolher outros caras, mas ele não vai mudar esse modelo. Esqueçam, ele não vai mudar, tá? Sei que por parte da direção existe um respaldo integral a esse modelo. A direção, ela respalda esse modelo integralmente. O Ramírez, ele é muito empolgado com esse modelo, ele é muito entusiasmado, ele acredita nele, acredita que esse é o jeito de jogar futebol e que os princípios que são seguidos são os princípios que ele coloca como os melhores. Ele não é um treinador flexível. Isso aí é uma informação que o primeiro que trouxe foi o Cristiano Oliveira, tá? Lá atrás, quando disse, vocês acham que o Kudê é teórico? Esperem o Ramírez. Lá, a coisa é muito pior. Ele é muito convicto. Ele não vai mudar. O jogo de posição é a ideia do Ramírez, mais ou menos como para passar um recado. Essa é a minha... O futebol, ele é feito de convicção. Vai ser isso aí, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que talvez ele ajuste escolhas. O goleiro sai, entra outro zagueiro, enfim. Mas o modelo vai ser esse. Com as premissas desse modelo e sem qualquer tipo de adaptação a esse modelo, porque ele acredita que é um modelo não adaptável. E ele vai até o fim com ele. Essa é a primeira coisa que eu tinha para colocar no debate, tá? E ouvi também de uma pessoa, olha, só para complementar, finalizar, uma frase. Uma pessoa disse o seguinte, Cristiano, é bonito ver a convicção que ele tem. Ponto. Beleza, quando você tem convicção num clube pequeno, é uma barbada. Você é o gênio, você chega ali, dá as cartas e é assim que tem que jogar e faz jogar. E o time pequeno obedece, joga e vai embora. Mas também se toma 5, não tem pressão, porque é um time pequeno. É pequeno no Equador, né? No Equador. Se ele treinasse o Barcelona, o Emelec, ou a LDU, não é isso. Essa era outra. Agora, quando você tem essa convicção num time grande, como eu disse, de pressão que nem o Internacional, e você vai lá e é bonito de ver a convicção, lindo, maravilhoso, mas começa a tomar cacetada e bordoada, e aí os caras vão pra porta do CT fazer pressão, a imprensa enche o saco e cobra, e a direção da não, o Kaká não muda. Aí, velho, aí a teimosia, a convicção vira teimosia, e teimosia geralmente acaba em burrice. E quando acaba em burrice, acaba em fila do Cine e vai procurar outro emprego. É isso. Eu acho tudo lindo, maravilhoso, dentro do seu quadrado, do seu quintal, de onde você está. O barulho aqui é diferente. Não estou dizendo para ele abrir mão da convicção dele. Mas os dirigentes estão encostando. Então, os dirigentes também não estão dizendo para abrir mão da convicção. Para dar uma mudadinha, olha, quem sabe de vez em quando. Não adianta fazer uma revolução, porque tu vai perder o vestiário, os jogadores vão te derrubar. É isso que eu estou dizendo. No Independiente Del Valle, não sei se o jogador tem poder para derrubar. Até pode ter, mas daqui a pouco é diferente. Aqui, por mais respaldo que a direção dê, e nós conhecemos futebol muito bem, a direção às vezes demite o técnico para não demitir 22. Então é isso, eu acho que ele também é preciso que ele tenha também uma habilidade para conduzir situações internas do vestiário. Eu até não Essa habilidade do Ramírez de conduzir situações internas. Vai, Guti, vai, depois eu entro. Não, eu não vou nem opinar, eu queria até discutir, assim, quanto tempo a gente pode dar. Claro que o tempo, ele é atrelado a resultado. Se o cara tá ganhando, esquece o tempo. Mas se tem alguns tropeços, a gente começa a cobrar. Porque também tem isso, né, gente? A gente não tem que dar tempo, quem tem que dar tempo é a direção, e vai dar até o final do ano. Mas a gente tá criticando aqui, e a gente falou desde o início, quando ele foi contratado, que levaria um certo tempo. E agora eu acho que a gente tá um pouco mais ansioso com esse tempo. E eu não tô dizendo que estamos errados, gente. Eu concordo. O Inter é muito, muito, muito diferente do Independiente Del Valle. É outra situação. Se o Inter tivesse jogando escondido, se a gente vê se tá ganhando, tá perdendo, tá bem, tá mal, seria bem mais tranquilo. Mas não é o caso.
Assim como quem contratou o Ramires sabia que a filosofia seria diferente, ele iria implantar, o Ramires também sabia o clube que estava entrando. Por isso que eu disse, não é nem a minha opinião, mas como lidar com isso? Até quando vai o limite de tropeços, de erros, de questões ainda a serem adaptadas? O quanto a gente sabe que precisa de mais tempo ou o quanto a gente espera esse tempo? Como eu disse, o tempo ganhando nem existe. Agora, o tempo perdendo, ele fica cada vez mais curto. Pois. É que a questão vocês da pressão, acreditam? para mim, ela é importante, mas ela é uma questão secundária. A questão primária, para mim, antes da pressão, ela tem a ver com característica. O Ramires tem uma ideia, o Ramires tem um modelo, a direção sabia desse modelo, a direção corrobora desse modelo, a direção também gosta desse modelo, por isso que foi buscar o Ramires. Só que o grupo que o Inter tem à disposição, ele não oferece as melhores opções possíveis para a execução desse modelo. Aí você no caso Ramires, 600 opções para escolher. Ou você tenta implementar esse modelo com o grupo que não tem essa característica, que foi a opção que ele escolheu, é o que ele está tentando fazer, ou você daqui a pouco dá o braço a torcer, flexibiliza algumas ideias para encaixar nesse grupo, para deixar o grupo mais seguro e depois, com o tempo, nas próximas janelas, vai tentando colocar mais a sua cara, que me parece que é o que o Thiago Nunes está fazendo no Grêmio. Enfim, há várias outras opções. Só que nesse grupo do Inter, que ele iniciou fazendo uma fase de testes, tem algumas escolhas que eu considero incompreensíveis pelos critérios dele, não pelos meus. O modelo que eu mais gosto de futebol não é esse, mas a questão não é o que eu prefiro. A gente não está aqui para brincar de ser técnico, a gente está aqui para avaliar o que está acontecendo. Nas escolhas do Ramires, na compreensão de jogo, no modelo de jogo do Ramires, é inadmissível o goleiro ser o Marcelo Lomba. Tô dando um exemplo, tá? E eu não tô aqui dizendo que o Lomba é bom ou é ruim. Se eu dissesse, posso dizer, não tem nenhum problema, acho o Lomba insuficiente. Sempre achei. Vocês sabem disso. Falei várias vezes aqui no programa, inclusive, quando ele vivia a boa fase. Mas nesse modelo, vão pegar pelo critério do Ramires, não pelos nossos. Para um time que vai jogar com a linha alta, com a marcação lá em cima, com o time, com a defesa, às vezes 40 metros na frente do gol, é indispensável que se tenha um goleiro que saiba jogar adiantado. Um goleiro que tenha recurso para jogar com os pés. O Lomba joga afundado dentro do gol e é possivelmente o pior goleiro da primeira divisão do futebol brasileiro com os pés. Então não faz sentido a escolha pelo Marcelo Lomba. Para citar outros, Edenilson. O jogo do Edenilson é a antítese do jogo do Ramires. Mas aí você vai abrir mão de um jogador que foi um dos principais do último Campeonato Brasileiro em nome do seu modelo de jogo, aí ele deveria flexibilizar e ser mais maleável. No caso do Edenilson, ele até foi. No caso do goleiro, não. O Patrick demorou muito para render com o Ramires e acho que nem dá para dizer que rendeu ainda antes da lesão. Ele tinha jogado 2 ou 3 partidas bem, mas ainda menos que o ano passado. O Patrick também é antítese desse modelo do jogo de posição, o jogo de localização do Miguel Ramírez. Então o Inter trouxe um técnico cujas características não casam com as características do grupo. Então o tempo é para isso, é para o grupo se adaptar ao técnico, ou para o técnico se adaptar ao grupo, ou para que outros jogadores cheguem. Só que mesmo assim, o que eu considero é que o Ramires tem feito nos critérios dele, Oliveira. não os meus, o técnico é ele, mas o Ramires tem feito nos critérios dele escolhas que não fazem sentido. Ter o Lomba no gol, por exemplo, não faz nenhum sentido para o modelo de jogo do Ramires. Eu tenho um debate um pouco mais seguinte, controverso. Eu queria chamar o Cristiano Silva para. Só peço ao Orestes que havia pedido ali a primazia, viu, Carlos? E na sequência você já aciona o Cristiano. Orestes? Agora sim. É o seguinte, ó, esse tempo que o Ramires precisa para colocar o time em ordem, para jogar o futebol que ele quer que jogue, vocês acham que se ele não for bem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores, a direção vai dar esse tempo todo para ele conseguir colocar o time como ele quer ou não? Vai. Vai.
Minha pergunta Será? também Não, se segue nisso. a não ser, só tem o detalhe seguinte, a não ser que na virada do turno o Inter esteja na zona do rebaixamento, aí Isso. muda, aí é uma situação, já eliminado de Libertadores, Copa do Brasil e tá brigando para não cair. Bom, aí é uma emergência, sinal de alerta. Mas se Minha não, pergunta pra ti- ela segue. E a minha opinião é, tem que dar. Contratou, tem que Vai bater. dar incondicionalmente. Sabe por quê? Porque aí entra a minha pergunta pro Cristiano Silva, que é o cara que cobre o Inter. Qual é a principal diretriz da nova direção, Cristiano? A principal diretriz é romper o Exato. antigo, propor o novo, Isso. essa coisa toda. Não só no futebol, A mas principal- como gestão. Com convicção, né? E com convicção. Vou entrar aqui porque debate tem que ter polêmica também, tá? Isso aí é uma interpretação minha. Isso aí ninguém me disse, mas é uma interpretação minha, tá? A principal diretriz da nova direção é quebrar o carvalismo. Essa é a principal diretriz da nova direção. Mas Tudo. o Pega Guimarães, a esse carvalismo entrevista. já foi quebrado, Cristiano, Guimarães. Não foi, Cristiano. Não é a ideia, ele pode estar quieto no canto dele. Eu acho que é o maior dirigente da história do Inter, só queria colocar isso, tá? A gente não pode desconhecer a história. É o maior dirigente da história do Inter. Assim como o Fábio Koff é o maior. Eu considero o. E assim como o Fábio Koff é o maior. Por quê? Porque eles desenvolveram uma coisa, além do título mundial de cada um, tá? Uma coisa que é muito mais ampla. Isso é um debate que eu tenho com o Magno, não vou citar aqui quem eu acho, sobre o maior político da história. O Magno sabe disso, né? Mas eles têm uma coisa que nenhum outro dirigente conseguiu com esse potencial, que é ideia. Cofismo e carvalismo são ideias, são acima dos outros, acima. O cara pode ter feito muita coisa, como outros grandes fizeram, Hélio Dourado no Grêmio, Arnaldo Balveno Mas se tu chegar pro Inter, próprio e por aí Fernando vai. Carvalho e perguntar, e aí, cara, eu tô ultrapassado, mudou. A dinâmica do Aí é que tá. futebol foi tão forte meu nos ponto. últimos anos que ele reconhece o Fernando Carvalho que parou, que não sabe. O meu ponto é que o Fernando Carvalho foi tão forte que a ideia ficou. Ele pode não ter sido consultado, não mandar, não fazer mais nada, sumir do mapa. Mas a ideia permaneceu. Assim como a ideia do Koff por um bom tempo também permaneceu. E na tentativa de quebrar o cofismo, na minha opinião, a primeira tentativa foi com o Zé Alberto Guerreiro e não deu certo, tá? Não deu certo. Ali era uma tentativa de quebrar um cofismo com o Guerreiro, parceria e outras coisas, e as coisas foram complicadas. Também lembro. Mas era a dinâmica do futebol da época. A dinâmica do futebol da época, mas também uma intenção em quebrar coisas que ficam por muito tempo. Essa é a principal diretriz da direção do Inter. Sim, eles vão dar o respaldo para o Miguel Ángel Ramírez, porque existe uma coisa muito forte hoje dentro do Internacional. Tudo é interpretação e são coisas que eu tive muito cuidado até de ficar em silêncio, tá? Ouvindo muita gente, tá? O que existe hoje no Internacional é a plena convicção de que há um novo modelo e esse modelo vai ser bancado até o fim. Entrevista do presidente Alessandro Barcelos pós-Grenal. Cansamos de jogar por uma bola. Ora, o Inter nem sempre jogou por uma bola. Com o Cudê não jogava por uma bola. Com o Aguirre não jogava por uma bola. Nem com o Antônio Carlos Zago o time jogava E por eu uma vou bola. dizer mais que Mas acho que nem com o Abel ficou- jogava por uma bola. E nesse sentido, ficou uma narrativa de antes da gente era por uma bola. Agora há um novo modelo em que há uma construção. Essa construção é toda baseada em quebrar o carvalismo. Mas A ideia, não o Fernando Carvalho. Os feitos do Fernando Carvalho, eles ficam, tá? São para sempre. Mas a questão de por uma bola o Inter quase foi campeão brasileiro, quase foi campeão da Copa do Brasil, por uma bola. Essa é a narrativa. Eu concordo, olha, nós temos que... Tá bom, vamos lá, agora vamos na prática, como é que faz? Não é bem assim. Por isso que eu digo, essa gestão ela é muito semelhante à gestão do Fernando Miranda, quando o Inter 2000 assumiu. Tinha que quebrar o Império Otomano. Porque o Império Otomano, porque os mandarins Sim, e não sim. sei o que, papapá. Foi isso. Mas não era só quebrar o Império Otomano dentro de campo. É uma série de questões de gestão de clube. E por que eu digo que é mais dinâmico agora? Porque agora é tudo muito rápido. É tudo muito rápido dentro do futebol. Então, antes levava 10 anos para mudar um conceito. Agora tu muda de ano a ano. Sim. Tu muda de ano a ano, mas não é só o conceito da prática dentro de campo, é um conceito de gestão, de como administrar, de como Isso. fazer com que o clube não seja um cabide de emprego. Até por cabide É, de emprego é depois um, tem um monte é de um grande história pra contar. recado. Eu tenho algumas também, cara. Hoje assim, tem nisso é um recado, é uma mensagem, tá? Até há uma intenção de
produzir uma nova cultura dentro do futebol brasileiro. A ideia, sem dinheiro, Oliveira, só para pegar aí esse gancho, é uma troca de cultura. A intenção ou a pretensão, no bom sentido, tá? Ela é uma troca de cultura geral. E nisso o Ramírez talvez tenha sido o cara escolhido a dedo mesmo, tá, para justamente isso. Aí que eu queria entrar. A gente não pode confundir clube com time. Embora um seja extensão do outro e um até vá refletir o que acontece dentro do outro. Em geral, o time de futebol, há exceções, mas em geral o time de futebol é o reflexo do clube como um todo, tá? O time é reflexo da sua gestão, em geral, há exceções. Em termos de clube, eu concordo absolutamente. Não disse na época, mas posso dizer, e talvez tenha dito já depois que foi eleito o Barcelos, acho que em termos de proposta para gestão de clube, a chapa do Barcelos estava muito melhor preparada do que a chapa que naquele momento concorria com ele, porque o Inter precisava mesmo de um choque de gestão, de uma profissionalização na sua gestão. As hierarquias dentro do Inter agora são bem definidas. Tudo isso que a direção começa a plantar para colher ali na frente, eu acho que é absolutamente saudável para o clube, ponto. Agora, em relação ao time, a discussão que fica é: o time também precisava de uma mudança tão grande? Por que se levanta esse debate? Porque o Inter, no ano passado, foi vice-campeão brasileiro. E foi vice-campeão brasileiro com um corte abrupto em meio ao campeonato de modelo de jogo. Cudê e Abel tinham modelos completamente diferentes. E a torcida do Inter tem bronca do Cudê porque ele preferiu o Celta, porque blá blá blá, porque mimimi. O Cudê fez um trabalho espetacular no Internacional. O Cudê fez mais pontos que o Abel no Campeonato Brasileiro. Só que o Abel também fez um trabalho muito bom. E inclusive calou aqueles, eu, por exemplo, que não acreditavam no trabalho do Abel. E ele fez um trabalho muito bom. Então esse grupo do Inter, ele rendeu muito bem com dois modelos de jogo completamente diferentes. Precisava de um terceiro, de uma mudança tão drástica, de uma mudança tão abrupta e tão repentina na virada de temporada, sem tempo para trabalhar. Eu acho que essa é a discussão. Uma coisa é a ruptura de gestão no clube, que precisava mesmo, e eu dou total apoio para essa direção do Inter fazer, porque dentro do Inter as coisas precisavam assim de um F5, numa linguagem moderna, entre aspas, uma atualização. Parava no tempo internacional. Só que dentro do campo, uma mudança tão drástica, ela cobra preço, gente. Você não vai conseguir mudar o time completamente sem tempo de treinar. É por isso que eu disse, quando o Inter começou a cogitar o Ramírez, que eu tinha o receio do Ramírez ser o nome certo na hora errada. Porque não há tempo para treinamento. Não há tempo para trabalho, para executar conceito no dia a dia. E o Inter está sentindo isso na pele. Pois é. Então, dentro desse processo, tá? Eu entendo, inclusive, as escolhas de nomes, tá? De nomes para outras coisas. O que o Oliveira coloca, que o time é uma coisa e o clube é outra. A ideia da direção é justamente todos os departamentos serem integrados em torno de uma ideia. É a ideia que vai gerir tudo. E a ideia é sim, isso eu perguntei para o Paulo Brax, lá no início, quando eu disse o seguinte, Paulo, o Ramírez é jogo de posição bem... O jogo de posição ortodoxo, o jogo de posição quase inflexível. Isso atende à ideia que o Inter planeja como um clube, como essa integração. Eu disse perfeitamente, é isso que a gente quer. Sabe por que o jogo de posição foi escolhido? Talvez nem pelo melhor jeito, ou pela crença de que é o melhor jeito de jogar. O jogo de posição foi escolhido porque é o que mais quebra a cultura. É o que mais quebra no meio as coisas. A ideia é de ruptura profunda. A gente está diante, possivelmente, da maior ruptura que o Internacional teve na sua história moderna. É isso, essa é a intenção. É uma ruptura profunda. E o jeito de jogar vai ser esse. Sim, o time precisa de algumas adaptações. O que ele vai fazer é trocar peças, tá? Quando ele vê que algumas peças não funcionam dentro do jogo de posição. Agora, os princípios do jogo de posição e aquilo que ele fala de a gente
vai fazer as coisas de acordo com as nossas convicções, isso aí não vai mudar. Mas tem um preço a pagar. Eu acho que é o preço que a gente tem que discutir. Isso tem um grande preço a pagar, sim. Faltando agora 17 minutos para o meio-dia, a hora certa, Carrefour, todos merecem o melhor. Vamos fazer um intervalo agora no Ganho do Jogo, para que na sequência, acredito que dentro de mais alguns minutos, já vamos ter início 3 minutos da entrevista do Douglas Costa. Então, rápido intervalo e a gente possivelmente já vai emendar com a entrevista, com a participação do nosso Gutierrez Sanches, também o Cristiano Silva vai participar aqui no Ganhando o Jogo. Esse é o microfone da Guaíba, o árbitro vai autorizar e a bola... Apita o árbitro! Apita o árbitro! O Brasileirão começa neste final de semana e a Rádio Guaíba, em parceria com jornalistas de todo o país, está produzindo um super guia com todas as informações das 20 equipes do campeonato. Acesse o Spotify da Guaíba e acompanhe em primeira mão os episódios com informações, detalhes, curiosidades e a opinião de especialistas sobre os times. No Spotify da Rádio Guaíba. Oferecimento Banrisul, Fiat, Fetraf RS, Cindy Bancários, Anrigs e Dália Alimentos. Atenção, homens, para essa super novidade. Conheça e experimente. XY8 é um poderoso afrodisíaco e energético sexual natural que age na corrente sanguínea em até 40 minutos após seu consumo. XY8 tem efeito duradouro de até 12 horas no seu organismo. XY8 auxilia homens com problemas de impotência sexual e ejaculação precoce. Tomando XY8, você estará sempre pronto. Tenha momentos de prazer e magia. E o que é melhor, satisfaça totalmente sua parceira com XY8. Já à venda nas farmácias São João. Na campanha Valores que Ficam, os gaúchos podem destinar até 6% do valor do imposto de renda para entidades beneficentes do estado. Participa, Che. Tu pode ajudar a transformar a vida de milhares de crianças e idosos. É uma campanha da Assembleia Legislativa, Governo do Rio Grande do Sul e entidades parceiras. Saiba mais em valoresqueficam.al.rs.gov.br. Mas que barbaridade! O Centro Histórico de Porto Alegre está sendo revitalizado e o Berna Restaurante faz parte dessa história. Localizado no Palácio do Comércio, 7º andar, no coração da cidade e com vista privilegiada para o Guaíba. Buffet executivo selecionado e desenvolvido com receitas tradicionais, com toque moderno e servido em um ambiente sofisticado. Seguimos todos os protocolos de segurança orientados pelas autoridades estaduais e municipais. Aberto ao público das 11h30 às 15 horas. Berna Restaurante. Segurança no atendimento e gastronomia de alta qualidade. Telefone 51 3286 7577. De volta, ganhando o jogo aqui pela Rádio Guaíba, faltando 14 para o meio-dia, vamos para a coletiva de apresentação de Douglas Costa, novo reforço do Grêmio, temporada 2021, empréstimo da Juventus de Turim, em que já está nesse momento sendo apresentado lá na Arena. Esse é o ganhando o jogo de Panambra. E a hora certa, eu não sei se o Gutierrez tá na escuta aí, Guti. Acho que o Guti já deve estar plugado. Ele está colocando agora a camisa, o Douglas Costa, a camisa do Grêmio. Do lado esquerdo do Douglas está o presidente Romildo. E do lado direito, o vice de futebol Marcos Hermann colocou a camisa. Ele pediu para jogar com a 10, né? Pediu pro Jean-Pierre, quem sabe? O Jean-Pierre libera, já que eu dei, sabe como é que é. E eu acho que agora vai começar a manifestação e primeiro a falar é o presidente Romildo Bolzan Júnior. Ele que... Já chegou no satélite? Ele já começou a falar, não sei se já chegou no... Bom, então vamos lá, por favor, Pepão. Bom dia a todos, torcedor do Grêmio. Com muita honra o Grêmio faz a comunicação oficial e apresenta aquilo que já está mais do que apresentado à sua torcida. Douglas Costa, que chega aqui para o Grêmio para ser campeão. Seja muito bem-vindo, Douglas, seja muito feliz aqui conosco. Tu estás manifestando essa alegria de estar aqui conosco, quis estar aqui conosco, desejou estar conosco, e o Grêmio se sente muito honrado com esse teu
Não é desafio porque tu és, na verdade, uma expressão do futebol mundial. Mas contigo, nós temos grandes expectativas de avançar cada vez mais em grandes conquistas. Seja bem-vindo. Douglas, eu acho, no meu ponto de vista, que não é uma apresentação, é uma reapresentação. Porque é uma reapresentação de alguém que foi, passou 12 Marcos anos Hermann. fora, enfim, fazendo, digamos, um passeio fora, porque o Grêmio jamais saiu de ti. Nós percebemos isso no dia a dia e tu também jamais saíste do Grêmio. Tu está no nosso coração. Então, nós estamos super felizes com a tua volta. Temos ambições grandes, e eu sei que tu tem ambições grandes, já manifestasse isso, e temos muita confiança de fazer uns próximos anos muito bons contigo, com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, cara. Eu acho que, primeiramente, bom dia para a nação gremista aí que sempre me apoiou. Depois, é uma sensação incrível tu passar 12 anos fora, e eu, como o Hermann disse, eu sempre carreguei o Grêmio comigo. Se a gente for pegar tempos atrás, qualquer coisa que o Grêmio vencia ou competia, eu estava ali ou brincando de uma vitória positiva do Grêmio, trazendo sempre alegria para o torcedor. E tá de volta, podendo buscar os meus objetivos dentro de um todo, para mim é gratificante, é um momento especial. E eu pontuo como um dos momentos, como tu mesmo mencionou, é um desafio, é claro que é um desafio importante. E para mim eu pontuo como se fosse o desafio mais importante da minha vida, porque eu estou voltando para o clube que me projetou, o clube que parcialmente me deu tudo o que eu tenho, a oportunidade de ser o Douglas Costa de hoje. Então, poder devolver isso é o que eu trabalho na minha mente todos os dias, claro que passo a passo com meus companheiros. Então, eu estou realizando um outro sonho da minha vida. Douglas, seja bem-vindo de volta a Porto Alegre. Você falava justamente desses objetivos, mas acho que ninguém tem dúvida da capacidade técnica que você tem, até de ter continuado na Europa. Você poderia estar na Europa ainda, imagino até que teria alguma proposta. Por que voltar agora, aos 30 anos, tão novo e tendo esse potencial ainda de continuidade lá na Europa? Por que você escolheu retornar agora para Porto Alegre? Respostas rápidas, e hoje eu te digo porque é o Grêmio, porque é o time que eu quis voltar para devolver algo enquanto eu tivesse força para fazer isso. Eu acredito que eu estou nesse momento, estou no momento em que eu me encontro com uma idade boa, positiva, para ajudar meus companheiros a realizar coisas importantes. Então é o meu clube do coração, minha família vive aqui, onde eu cresci, onde eu fui ensinado a ser jogador de futebol. E poder devolver isso é a melhor maneira que eu posso, é o melhor presente que eu posso dar para o Grêmio. Douglas, boa sorte. Você já deixou bem claro, né, seu gremismo, o porquê de tentar essa volta ao Grêmio e consegui-la. Eu queria te perguntar mais do sentido prático. Quando que você viu, na altura da sua carreira na Europa, de tentar, agora eu vou mesmo conversar com o Grêmio, procurar empresário, fazer o movimento prático para voltar ao Grêmio? Quando que você começou a amadurecer essa ideia? Quando as nossas ideias casaram, o Grêmio sempre teve a vontade de me ter aqui, isso nunca foi escondido, e eu também sempre tive vontade de voltar. E o Grêmio cada vez foi subindo ainda mais de patamar. Claro que o Grêmio sempre foi uma equipe grandíssima, e hoje ainda mais. E a gente conseguiu alinhar tudo isso de uma maneira bem positiva, e acredito que foi positivo para todo mundo, e eu estou muito feliz de estar aqui num momento especial da minha carreira e do Grêmio também. Douglas, tudo bem? Prazer em te rever depois de tanto tempo, né? Depois da tua saída aqui de Porto Alegre. Cara, você falou aí quando o presidente Romildo e o Marcos Hermann fizeram a tua apresentação sobre, né, a questão do desafio. Tu é um jogador que ainda tem uma idade ainda para bastante tempo, tá com recém 30 anos. O que significa para ti nesse aspecto profissional, né? Estar jogando no futebol brasileiro e, claro, estar jogando no Grêmio, né, a partir de agora? Cara, é uma sensação diferente, porque, como eu mencionei, eu passei 12 anos fora, e claro que eu tive diversos títulos fora do país, mas se tratando de Grêmio, eu não consegui ter grandes títulos porque eu fiquei um ano só. Então,
voltar e poder competir e proporcionar isso para a torcida e para o clube que me projetou é o que eu busco, e esses são minhas metas e os objetivos para o futuro agora, futuro e presente. Douglas, bom dia, bem-vindo a Porto Alegre. Nós sabemos que você teve uma lesão no início de fevereiro, nós vimos que você treinou ontem, então você parece recuperado, e a torcida gremista está ansiosa para saber quando você vai poder estrear com a camisa do Grêmio. Quero saber como você está se sentindo fisicamente, já está 100% recuperado, quais são os próximos passos, se agora é só recondicionamento físico, enfim, para, não sei, se já tem uma ideia de quando você vai poder jogar pelo Grêmio. Então, falando sobre a lesão, eu tive uma lesão não muscular e sim no metatarso, foi uma fissura, e depois disso eu acabei já voltando a treinar no Bayern de Munique, e agora a gente vai alinhar com todo o departamento médico, staff, e colocando aos poucos no treino, para quando eu e o pessoal aqui do staff se sentir à vontade, a gente poder retornar ao campo. Então não tem um prazo, e sim quando eu e o próprio pessoal aqui do Grêmio se sentir dentro de uma maneira confortável de estar dentro do campo. Douglas, seja bem-vindo, sucesso aí na empreitada. O futebol brasileiro, na última década, quando viu jogadores do teu nível voltarem da Europa, observou os times que eles voltaram darem um salto. O Ronaldo no Corinthians, o Flamengo com o Adriano, o próprio Ronaldinho, depois indo para o Atlético Mineiro. Hoje, com a tua chegada, tu coloca o Grêmio como o principal candidato ao título do Campeonato Brasileiro, pelo nível que tu agrega a esse time. Como é que tu vê o aporte que tu dá técnico para o Grêmio e o status que o time tem no restante da temporada? Cara, é claro que uma contratação desse nível agrega muito ao Grêmio, mas a gente tem tempo agora para se conhecer, e o Grêmio também, toda a rapaziada, agregar a minha entrada na equipe. Então, eu vou te falar que não existe favoritismo no futebol, e sim, é jogado dentro de campo, não tem nomes que fazem isso mudar. Acredito que com o tempo a gente vai buscar o nosso espaço, e a gente vai buscar o nosso espaço sempre que está no topo, que é claro, mas não existe favoritismo no futebol. Douglas, bom dia, bem-vindo de volta, prazer falar contigo. Eu queria te perguntar, qual é a sensação... Oi, me escuta? Tá escutando, Douglas? Tô. Perfeito. Eu queria te perguntar qual é a sensação que tu teve ao entrar na arena e chorar, se emocionar, porque a gente viu o PP se despedindo e desabando em lágrimas, né, na sua despedida da arena. Um cara que se identificou com o Grêmio, foi embora, tá indo, né, pro Porto, e agora tu voltando e também se emocionando. Como é que é a relação de jogadores que são formados e se emocionam e tem essa ligação tão forte? Por que essa ligação tão forte com o Grêmio? Obrigado. Cara, porque quando eu comecei no Grêmio, eu tinha 12 anos de idade e tudo era sonho. E tu vê retornar para tua casa e as portas estarem não abertas, mas escancaradas, é algo que para mim, quando eu comecei com 12 anos, era surreal. E tu desenhar isso e ver que o teu clube de coração tá ainda mais gigante daquilo que era. Tu acaba fazendo um filme na sua cabeça, projetando todas as caminhadas que eu tive que fazer, de pegar trens urbanos, de pegar ônibus, de ir pro Olímpico, aquela coisa toda, e tudo era uma coisa muito incerta. Então, tu fazer isso, ver que a tua família correu contigo, a família que eu digo não é só a minha de casa, mas o Grêmio, me ajudando nisso, é emocionante. Para mim, é como eu disse no início de tudo isso, é a realização de um sonho, se não o mais importante. Tudo bem, Douglas, seja bem-vindo. Você sofreu com uma sequência de lesões na Europa e isso acabou te afastando da seleção brasileira. Eu gostaria de saber o teu projeto para retornar à seleção, o quanto o Grêmio faz parte desse teu projeto para retornar à seleção brasileira e se nesse período você vai ter um treinamento especial para não sofrer novamente com a sequência de lesões. É claro, a gente já começou esse treinamento especial para a gente conseguir para eu conseguir estar muito dentro de campo e como foi no passado, o Grêmio me ajudou a
a me tornar o jogador que hoje eu sou, eu acho que mais uma vez o Grêmio vai me ajudar a retornar aos meus objetivos, que também fazer parte da seleção brasileira. Douglas, tudo bem? Bem-vindo ao Grêmio. Tem uma frase no futebol que se fala muito, principalmente o torcedor, que é amor à camisa, que é cada vez mais raro no futebol. E me parece que esse é o teu caso, amor à camisa, né? O que tu tá abrindo mão para voltar a jogar no Grêmio? A gente sabe da tua vida na Europa, tua condição financeira. O que tu pode falar para o torcedor? O que você está abrindo mão para poder voltar ao clube do teu coração, para poder voltar a jogar o Grêmio? Um abraço. Cara, eu não sou um cara que fica mensurando perdas. Eu acredito que aqui eu vou ganhar muito, como a gente está traçando vários objetivos, que um deles é retornar à seleção brasileira, ser campeão, ganhar títulos importantes com o Grêmio, que na ocasião passada eu não tive oportunidade porque eu saí muito jovem. Então, eu acho que quando se trata de amor à camisa, eu só vesti uma camisa aqui dentro do Brasil e é assim que vai se encerrar a minha carreira de futebol. Depois eu não tenho outros projetos a não ser vestir a camisa do Grêmio. E sempre foi de minha vontade. O meu pai sempre foi gremista, minha mãe é gremista, minha família inteira é gremista. E meus filhos ajudaram muito também, que eles vivem aqui. E foi um ponto muito positivo de ver o crescimento deles. Então, eu acho que eu não estou abrindo mão, eu tô conseguindo ter a criação dos meus filhos, estou conseguindo devolver todo o amor e carinho que eu tive pelo Grêmio nesses anos. Então, acho que o resto tudo fica para trás, fica das coisas que eu já vivi na Europa, que foram momentos importantes. Mas agora é focar no Brasil, focar no Grêmio, focar em chegar no ápice da forma física, que eu sei que o que eu posso render vai ajudar muito ao Grêmio e o Grêmio a mim também. Ô Douglas, você já passou por grandes elencos da Europa, né? Trabalhou com grandes jogadores, times de muitas estrelas e tal. E todo mundo falava assim, nossa, o Douglas volta pro Grêmio hoje e muda o patamar do Grêmio. O Grêmio sobe um patamar para brigar por coisas ainda maiores. Como é que você vê, que patamar você vê o Grêmio hoje, o elenco do Grêmio, os seus companheiros, em que patamar você acha que o Grêmio está hoje em nível de Brasil? Se fala que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, enfim. Você acha que o Grêmio hoje está no mesmo patamar de Flamengo, talvez de Palmeiras, ou o Grêmio está ainda acima com a sua chegada, com a chegada do Rafinha? Como é que você vê o elenco, o patamar do Grêmio hoje com a sua chegada? Cara, o futebol brasileiro ele é muito competitivo e não só com a minha chegada, o Grêmio sempre esteve no topo. E o Grêmio, eu acho que com a minha chegada ele vai continuar e vai se manter ainda mais no topo. E se tratando dos meus companheiros, ontem eu tive o primeiro contato com o pessoal, batendo na bola e tal. Então tem muitos guris de qualidade. O próprio Jean, tem uma galera muito boa, Ferreira, tem toda a galera também, o Gui aí, rapaziada, que a gente vê dentro de campo que tem um futuro absurdo e promissor e que no qual eu posso ajudar eles também a crescer e desenvolver ainda mais. Então, a minha chegada eu vejo com uma coisa muito positiva também para esse ponto, que só agrega no crescimento de toda a rapaziada que, às vezes, sei lá, se espelham em mim. Eu também já me espelhei em alguém, então acho que eu sou espelho para alguém e eu vou ajudar muito eles a ainda mais melhorar e crescer ao decorrer desses anos. Douglas, quando tu saiu do Grêmio, tu foi jogar no leste europeu, né? E depois passou por duas escolas muito legais do futebol, que é o campeonato alemão e também o campeonato italiano. Sobre a atuação das equipes nesses campeonatos dentro de campo e o que tu aprendeu nesses campeonatos. Até tu disse esses dias em uma entrevista que quando o Guardiola te ligou, ele falou em te ensinar, em tu aprender a jogar futebol. Em que tu acha que, na questão de dentro de campo, posicionamento, intensidade, o que tu pode ajudar no time do Grêmio para a disputa dos campeonatos neste ano? Eu acho que onde eu posso ajudar bastante é realmente na intensidade, na troca de ritmo e claro que essas escolas me ajudaram muito também taticamente e um pouco defensivamente. Mas agora é alinhar tudo com o Thiago, que ele é o comandante, e respeitar tudo isso para a gente se entrosar o mais rápido possível e todo mundo ganhar com isso.
Tudo bom, Douglas? Seja muito bem-vindo. Douglas, eu quero falar muito do sentimento do torcedor, que eu tenho muito contato com o torcedor, e a gente vê na torcida do Grêmio um orgulho espetacular, tá todo mundo muito feliz, muito orgulhoso, porque parece que é um irmão, um filho nosso, que é da casa, que é tricolor desde que nasceu, que foi para a Europa, conquistou o mundo, e hoje, por vontade própria, volta trazendo um orgulho muito grande para todos os gremistas. Como é que é para ti ver aí todo esse sentimento da torcida e tu tem noção dessa alegria e desse orgulho que tu desperta do torcedor gremista? Cara, eu vejo mais como um filho, não um irmão, porque, né, tô ainda novo para isso, mas é gratificante demais, porque eu já fui muito parte dessa torcida, porque, como eu disse, eu nasci gremista, minha família é gremista, com 12 anos eu cheguei aqui, essa história que todo mundo já sabe, então eu já fiquei na arquibancada do Olímpico assistindo, já dormi debaixo da arquibancada ali também assistindo vários títulos importantes, e poder transmitir tudo isso dentro de campo e tá nesse projeto agora que o Grêmio tá maravilhoso, para mim é um sonho. Douglas, eu quero em primeiro lugar te agradecer pela tua volta, né? Eu como torcedor também posso fazer isso, e ontem eu estive no CT Hélio Dourado, conhecendo um pouco das estruturas que o Grêmio montou para a base, e realmente está muito legal. Acho que alguns grupos estiveram lá para fazer isso. E tá lá na porta 11 de um dos apartamentos a tua foto, né, na base do Grêmio, um jogador que saiu daqui, e tem essa situação de poder ser homenageado hoje e estar aqui ao mesmo tempo. Eu queria que tu falasse sobre a base do Grêmio, né? Sobre tudo que o Grêmio pode construir a partir de algumas coisas que estão acontecendo, e usando muito também o teu estímulo, né? Um cara que está aqui de volta, foi criado aqui, conquistou tudo que conquistou, fez tudo que pôde fazer na Europa, e agora, com 30 anos de idade, super jovem ainda, volta para o Grêmio. Eu queria que tu falasse um pouco desse exemplo que tu deixa para a base do Grêmio e deixasse esse recado aí para a torcida gremista. Eu acredito que essa conexão já foi criada desde que eu cheguei aqui a primeira vez no Grêmio, lá na base, e sempre que eu podia, quando eu estava de férias, teve uma vez que a gente organizou de Eldorado, fazer uma palestra para a rapaziada toda, e eu vi o quanto eles estavam contentes e alegres de me ver ali como espelho, como um cara que saiu dali, viveu o que eles viveu, fazia o mesmo trajeto, chegou num patamar absurdo. Então, eu acho que tu tá agora perto deles e tu ser palpável de falar, eu também posso fazer isso, eu posso plantar para colher na frente. Eu acho que, como tu mesmo disse, é um exemplo que está aqui agora a ser seguido e vai somar muito, não só para o grupo de hoje dos profissionais, mas para aquela rapaziada que está em Eldorado, até porque eu moro ali do lado. Só uma no final para a torcida que está chorando aí, gente, sincero. Tá bom, então eu queria deixar meu agradecimento a toda a nação gremista, a todo o pessoal que fez o esforço para eu estar aqui hoje, porque nós sonhamos juntos, esse sonho acaba de se concretizar, e Romildo, Herman, Modeu, toda a rapaziada que me trouxe. Então, um beijo grande para vocês e nação gremista, nós estamos juntos até o fim. Este, Douglas Costa, novo reforço do Grêmio apresentado aqui em Porto Alegre. Começar pelos dois que participaram da entrevista, Gutierrez Sanches. Na sequência, os demais companheiros podem também tecer os seus comentários quanto ao novo reforço. Agora, eu acredito, tá com a camisa, já deu entrevista, contrato assinado. Agora é verdade. Agora é verdade. Sabe que eu tenho também, Guimarães e eu, a gente teve no CT Hélio Dourado, aliás, uma estrutura fantástica, a gente pode até falar um pouco sobre isso depois, mas realmente, né, deve ser algo de gerar motivação na gurizada, ver aquela foto com o Douglas Costa e já saber que ele tá no time principal, que pode jogar, inclusive, com ele. Mas o que mais fica claro, assim, é a vontade dele de vir jogar no Grêmio, né? Isso fica muito claro. Claro que existem outras questões, ficar perto da família, depois de 12 anos na Europa, já ganhou dinheiro, ainda bem pra ele, suficiente. Todas essas ressalvas a gente faz, porque ninguém aqui também é tão inocente assim. No entanto,
tem muito da vontade dele de vestir a camisa do Grêmio. Agora falta até a questão que o Cristiano perguntou de estar bem fisicamente para poder corresponder a toda a expectativa gerada em cima dele. Eu fiquei curioso com a resposta em relação ao treinamento especial que ele vai fazer para não sofrer com as lesões corriqueiras que ele sofreu na Europa nos últimos tempos. Ontem ele já trabalhou com bola, inclusive, já com os novos companheiros. E seleção brasileira, né? O projeto dele é retornar. Idade tem para isso, né? Tem qualidade, né? Idade, o que atrapalhou o Douglas na seleção foram as lesões. E a preocupação é essa. Como é que vai, o que tá fazendo diferente? Se tem um trabalho diferente, legal. Acho que até para destrinchar na sequência é interessante. Guimarães? O Douglas, ele tem qualidade para voltar à seleção. O Tite está usando como ponteiro direito o Richarlison nos últimos jogos. A dúvida é que o ponteiro, tudo tem a ver com o modelo, né? O ponteiro direito na escolha do Tite é um jogador que é um jogador da amplitude, porque o lateral fecha para armar. O Douglas é um canhoto, então ele fecharia naturalmente. E é muito melhor assim. Acho um grande jogador, acho acima da média. Tudo aquilo que a gente já falou, né? A entrevista até foi bem o Douglas, ele não foi muito longo nas respostas, foi tranquilo, assim. E dá pra ver que ele tá com o espírito do Grêmio, né? Eu acho que o Grêmio hoje, ele sim sobe o seu patamar e contratou um jogador potencialmente convocável aí pra Copa Qatar do 22, viu, Magno? Oliveira. Olha, eu acho o Douglas Costa um jogador assim de uma capacidade técnica muito acima da média. Deixa eu só baixar meu retorno que aumentei para ouvir a coletiva e agora estou me vendo de novo aqui. A capacidade... Ó o cabinho! É o cabo agora de novo ali. Cortou. Ana! Bom, acho que a gente já sabe, né, dos aspectos técnicos e da contribuição que ele vai ter, tanto na parte de vestiário, como até na orientação, não digo técnica, mas também de algum auxílio ali na utilização dos jovens ao Thiago Nunes, da maneira que se trabalha na Europa. A gente sabe que o Thiago tem uma passagem por lá, né, na questão de estágio, de conhecer como as coisas funcionam por lá. Acho que o Grêmio, a gente também vê pelas redes sociais, utilizando cada vez mais a tecnologia, falando sobre isso, aplicando isso, né, no conceito de base. O Gutierre, né, visitou também o CT na base, essa conversa, essa aproximação que o Douglas sempre teve. Acho que é uma ponte importantíssima para reforçar essas relações. O Grêmio que vem se utilizando, ontem a gente falava do modelo de gestão, né, um modelo de gestão eficiente, qualificado, e a gente fala, né, de uma qualidade que aproveita aquilo que tem na base para não necessitar, em alguns momentos, se desfazer dos jogadores antes de eles conseguirem conquistar algum título, que esse sempre foi o discurso inicial do Romildo desde o dia que ele assumiu a presidência do Grêmio até aqui. Acho que o Douglas vem com um aspecto também emocional importante, porque o torcedor, quem acompanhou, né, o making off, o pessoal que trabalhou aí no vídeo de apresentação que ele teve, ele se emocionou bastante em voltar para a Arena. Então a gente vê que essa ligação também agrada ao torcedor, que sempre gostou. A gente aqui no Rio Grande do Sul tem por característica adorar esses jogadores criados em casa, que voltam, se emocionam, tem todo um discurso também bastante agregador. Vem num momento importantíssimo para o Grêmio de renovação e acho que só vem a somar. E acho interessante trazer, como a gente já destacou bastante aqui, um jogador que tem um desejo de crescer na sua carreira, ainda tem objetivos a serem buscados, ainda tem algo maior a ser conquistado, porque com certeza aquele que vem no fim de carreira, já conquistou tudo, já chegou num ponto que só tá, eu digo, não fazendo hora extra, mas de alguma forma apenas, olha, tive que diminuir o ritmo, precisei vir para o futebol brasileiro, porque não é aquele que pede tanto do jogador. Acho que o Douglas Costa, muito pelo contrário, tem o objetivo claro de ir para a seleção, de reforçar então a seleção brasileira. Talvez, né, a gente também passa por uma renovação na CBF. Acho que vai ser bom para todo mundo, todos os envolvidos, e com certeza o futebol brasileiro ganha bastante. A gente que critica, né, a qualidade, até mesmo o pensamento dos jogadores, e coloca sempre o Flamengo, que tem muitos jogadores que vieram da Europa, que tem uma qualidade diferenciada, que tem, né, um apreço por aquilo que fazem, uma dedicação um pouco maior pela exigência que é feita quando se trabalha na Europa. Então acho que ganha muito o futebol brasileiro, que talvez crie uma nova geração com esse tipo de exemplo, né? Não é aquele exemplo que é o cara que é mais boêmio, que não precisava treinar tanto, que, né, a gente falava que via mais no lado social do que do lado físico. Acho que o Douglas Costa vem para mudar isso, que é importantíssimo para gerações futuras também no futebol. Solucionou o cabo aí, Oliveira. Vamos ver, essa porcaria tá funcionando agora ou não? Agora tá.
Ah, muito bom. Então vamos lá. Categoria de base não é gasto, ela é investimento. E quando o investimento ele é bem feito e quando os profissionais são capacitados e qualificados, esse investimento te gera um retorno muito mais do que o simples retorno financeiro. Te gera um retorno esportivo também. Um é consequência do outro. No caso do Douglas Costa, ele foi educado desde cedo e ele é um jogador, a gente acabou de perceber isso, ele é um jogador inteligente, um cara que sabe falar, ele é um cidadão inteligente, que sabe falar, que sabe se expressar, que tem consciência daquilo que ele representa. Uma das perguntas foi sobre uma porta lá do CT que tem o número Douglas Costa. Na reforma do CT, que o Grêmio gastou mais de 10 milhões de reais para terminá-la, vários quartos têm, e aí eles procuram gerar o número com o mais Todos conhecido eles, da camiseta Cristiano. do jogador. São Isso, 24. tem a foto de um jogador. Isso aí, tem a foto de um jogador. Então tem lá o quarto que acho que é o número 8, se não me engano, que é o do Lucas Leiva. Tem o 11, que é o Douglas Costa. O quarto, número 1, que é do Marcelo Groi. Todos os jogadores que recentemente passaram pela base do Grêmio e que tiveram um sucesso no futebol. Isso serve não é só para bonito. Isso gera uma representatividade. Isso gera um lidar desde cedo com esse jogador que chega lá às vezes com 14, 15, 16 anos com a história do clube. E isso é absolutamente impactante. O Douglas Costa, por exemplo, ele jogou pouco tempo no Grêmio. Ele não chegou a dar um grande retorno esportivo para o Grêmio, mas deu um retorno financeiro, não só na venda do Grêmio para o Shakhtar, como nas vendas seguintes, por conta do mecanismo de solidariedade, do Shakhtar para o Bayern e do Bayern para a Juventus. E agora, com 30 anos, jovem, no que diz respeito ao que ele pode render ainda em alto nível, volta ao Grêmio para dar o retorno esportivo que ele pode dar. Eu não acho Douglas Costa um jogador de seleção brasileira, eu acho Douglas Costa um titular de seleção brasileira. O Douglas Costa, ele é muito acima da média. O Douglas Costa chega para ser uma das grandes estrelas do futebol brasileiro. Talvez até, e acho que sim, o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Se ele conseguir desempenhar sem sofrer com tantas lesões, se ele conseguir desempenhar com regularidade o que ele sabe fazer, o Douglas Costa chega para elevar qualquer time brasileiro, e nesse caso o Grêmio, de patamar. O Grêmio fez uma estupenda contratação de um jogador que está absolutamente consciente do seu papel. E as respostas dele deixaram isso claro. Ele sabe o que ele representa, ele sabe o papel dele, ele sabe o tamanho da pressão e ele também sabe o tamanho daquilo que ele veio para conquistar. Ele tem projeto pessoal de jogar a Copa do Mundo? Tem, mas ele também tem projetos coletivos. O Grêmio também tem projetos para o Douglas Costa. Projetos não só de publicidade e marketing, mas especialmente projetos para dentro de campo. Então, para mim, foi formado e foi apresentado hoje um casamento que tem todos os elementos para dar super certo. E se der super certo, o grande vencedor disso tudo é o torcedor do Grêmio. Orestes. Olha, é o seguinte, ó, um menino que disse na entrevista que nasceu gremista e que com 12 anos ou 11, 12 estava treinando nas escolinhas e que estava na arquibancada do saudoso Olímpico Monumental, torcendo, vibrando pelo seu time. Um menino que foi cedo para a Europa e que foi com o pensamento de um dia voltar. Esse cara merece todo o carinho, merece todo o respeito, toda a admiração da torcida do Grêmio e da própria direção. Um cara que fez um esforço danado e que com 30 anos poderia render muito mais lá na Europa. Com 30 anos já está voltando para jogar no time do seu coração. Esse cara realmente é um gremista, é um cara que vai jogar com a alma, com dedicação, com amor à camisa. E é difícil encontrar um jogador que tenha amor à camisa, e esse cara tem. É o mesmo caso do Tyson, e o Douglas Costa tem tudo para, sem dúvida nenhuma, fazer com que o torcedor, agora ele no campo, não na arquibancada, ele pode fazer mais, pode fazer com que a arquibancada total da arena, quando nós tivemos a oportunidade de ter torcida lá, ele faça com que a torcida vibre, cante e cante o seu nome. Então, é um cara que tem tudo,
tem futebol, tem competência, tem qualidade para chegar à seleção brasileira e se não der nenhum problema de lesão, nós temos a certeza de que vamos conviver com um cracaço de bola aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, Orestes. Agora a questão de preparação, de estreia, quem sabe no Campeonato Brasileiro, quanto antes vai ser possível, né, Guti? Não agora, né? Com certeza nesse domingo, nem pensar. Vai ser nesse domingo. Mas ele já trabalha é quarta rodada. Em que pese esse trabalho específico que o Cristiano se referiu, e ele deve fazer isso paralelamente ao trabalho. Que referiu foi ele que tá fazendo. Se referiu depois da coletiva. Ele tem esse trabalho já de campo. Ele já tá trabalhando no campo. Então tem esse trabalho fora, paralelamente, que o Douglas se referiu, mas já começa a trabalhar normalmente. Ontem já foi o primeiro treino dele. Aí, claro, vai levar um pouquinho mais de tempo. Acredito que até a terceira rodada ele não deve estrear ainda. Mas no mês de junho eu te diria que já é bem possível. Mês de junho que é da semana que vem? Sim, já. Mês que vem. Ainda é em junho, no caso. Né? Só que dia 20 serão mais dias. É um baita reforço, cara. Tem a menor dúvida. É um baita reforço. Baita contratação. Bem arquitetada, bem planejada. O projeto Douglas Costa tá claro que também é seleção brasileira. Ele voltar, abriu mão de muita coisa, mas ganhar 1,5 milhão por mês também compensa. Carinho, aquela coisa toda. É um baita lance do Grêmio. Vamos ver agora como isso a gente está falando em tese, né? Vamos ver na prática. Eu acho que na prática tem tudo para dar certo também. Tem qualidade, cara. Um jogador que tem uma qualidade absurda. Tem tudo para dar certo. Eu fico imaginando. A questão é que ele, possivelmente, Luiz, ele seja utilizado pela direita, tá? Ele vai ser utilizado pela direita, que é como eu até mais gosto de ver o Douglas Costa jogar. Gosto bastante de ver o Douglas Costa atuando pela direita. Porque se a gente for ver os gols do Douglas Costa, eles são, em geral, construídos com aquele lance de entrar pelo meio para bater de esquerda. E ele tem um chute muito bom. E ele passa voando pelos caras. Tu vai ter driblador dos dois lados no time do Grêmio. Tu vai ter ponteiros, dribladores, tu vai ter caras de pés opostos. Ele encaixa perfeitamente. Deixa mas eu te fazer uma pergunta, Guimarães. Uma luva. Douglas Costa com Miguel Ramírez não jogaria, então? Jogaria. Pelo contrário, jogaria sim. Ele foi indicado pelo Guardiola. Exato. Ele não ia dar Ele jogaria com o Guardiola. Se tem uma coisa que ele faria era jogar. O estilo claro, ele jogaria sim. Mas ele não gosta de driblador? Não é que ele não gosta de driblador. Ele o que ele tem, na verdade, não é que ele não goste de driblador e proíba o drible. Ele tem um princípio acima das coisas, tá? E lá na parte final existe um incentivo ao drible. Tu não vai ver jogador driblando na tua defesa, no teu sistema defensivo. A questão é por que o Inter não tá driblando. Essa é uma outra questão, porque o jogo de posição tem essa premissa. A questão tá respondida, final tem porque liberdade. não tem jogadores com essa característica. Pode ser. Não, o Caio Vidal é um driblador. O Caio Vidal é um velocista, não é um driblador. É um velocista. É o cara que parte pra cima. O Caio Vidal tem velocidade, mas não ele tem drible. Campo, no último campeonato brasileiro, ele é ficou vertical. nas 4 últimas posições de dribles na competição. E na Libertadores também, dos 16 classificados para mata-mata do ano passado, o Inter era o time com o menor número de dribles. Era o 16º entre 16. E no Campeonato Brasileiro foi o 17º entre 20. Sim, mas é que não tinha dribles na competição. No grupo tinha o Patrick. Não, mas o Caio Vidal, ele é vertical. Tem outro. Ele é vertical, tá? Isso ele é. Do Internacional. Mas é isso que a gente tá dizendo, Olha, não tem? Hoje no grupo é o Patrick. No jeito dele, mas é. É que tá lesionado. É do jeito dele, mas E o Palácios, quando o Inter sondou, a gente avisou aqui. Ele tem velocidade, ele tem uma origem pelo meio, joga pelo lado, mas não é driblador. E é um jogador de combinação, Palácio. Cada vez mais entendo que ele seja jogador de combinação. É um jogador de fazer boas jogadas. Ele consegue. Quando eu vi ele pelo meio, eu comecei a entender o potencial dele, tá? Pela ponta, não curti. Pela ponta esquerda, pior ainda, tá? Pela ponta esquerda foi o jeito que eu vi pior o Palácio. Agora, pelo meio, ele é um jogador que busca combinação. Ele busca, assim, 2-1, 3, triangular. É um jogador que precisa disso. Eu não vejo ele como driblador também. O Internacional não. Mas o Douglas jogaria no Inter. Os últimos 2 jogos do Palácio no União Espanhola foi jogando por dentro, atrás do Rubio, centroavante.
os jogos contra o Del Valle. É que eu não sei em que momento foi debatido ou colocado a proibição do drible no Inter, porque pelo contrário, eu acho que há até um estímulo para que isso aconteça. O grande problema é o casamento, ou aí não foi casamento, aí foi divórcio dos conceitos do treinador com que ele tem à disposição no grupo. O Inter não tem pontas dribladores, não tem, que é um conceito básico de funcionamento do jogo de posição. O jogo de posição que busca te dar vantagem e estabelecer vantagem numérica, em algum momento do campo você não vai conseguir ter vantagem numérica. Em algum momento do campo você vai precisar ter 1 contra 1. E aí você vai precisar de outra vantagem. Qual é? É a vantagem técnica. Então o jogo tem como base estabelecer vantagens numéricas até uma faixa do campo e potencializar a vantagem técnica de 1 contra 1. Por isso que os pontas em jogo de posição são pontas de drible. São pontas que até podem ser como o Caio Vidal, um cara que tem velocidade, mas não tem drible, para conseguir ultrapassar a linha adversária. Só que o cara que pega a bola e que dribla, que é o que faz o Douglas Costa, por exemplo, o Inter não tem. É isso que faz o Douglas Costa, é isso que faz o Ferreira, é isso que faz o PP, é isso que fazia o Cebolinha. O Grêmio tem esses jogadores a rodo, o Grêmio forma a rodo esses jogadores. E o Inter não. Muito bem. Tem uma coisa, tá? O Douglas Costa joga minutos, uma frase. Rapidinho só. Temos só. que recuperar o intervalo, viu, Carlos? O Douglas Costa jogaria tanto pela esquerda quanto pela direita. A diferença é que se o Douglas Costa jogasse pela direita no Inter, que é uma hipótese, novo jogador do Grêmio, né? O Inter teria que ter um lateral para passar por fora, tá? Para dar amplitude. Botar o Douglas Costa em amplitude é sacanagem pela direita, tá? E pela esquerda, o Douglas Costa aí poderia dar amplitude, chegando até o fundo para um lateral construir pelo meio. Mudaria a característica do teu lateral. É uma premissa do jogo de posição, tá? Tem uma foto que eu vi do time sub-17 do Flamengo fazendo uma linha de 5 lá na frente, com os dois pontas, não sei se são pontas laterais, porque eu não pude identificar os jogadores, não sei quem são, né? Mas assim, ó, grudados na linha de fundo, quase fora do campo. Esse é o jogo de posição, ele atende a esse princípio básico. E se for ver o time do Inter, tu vai ver os caras grudados na linha de fundo, porque precisa abrir os dois lados. Isso é uma premissa. Intervalo, no Ganhando o Jogo, na sequência mais debates para você aqui na Guaíba. O governo não conseguiu os votos necessários para tirar o plebiscito da Constituição e vender no escuro a Corsã, Procergues e Banrisul. Mas agora quer ganhar no tapetão os votos que não teve em plenário. Governador, respeite o regimento, respeite a Constituição. Deputado, diga não à PEC 280. Plebiscito para vender, tem que fazer. Sindibancários, diga sim para quem defende você. Informações do trânsito. Oferecimento Prostfin Gotas Prostáticas, porque prevenir é a melhor opção. Trânsito fluindo bem pelas principais vias de chegadas e saídas de Porto Alegre. A gente monitora a Castelo Branco, a Freeway e a Avenida do Laçador. Destaca mais movimento agora na Ceará, ali na região norte de Porto Alegre. A Cis Brasil também tem um ponto de lentidão para quem vai em direção ao bairro, especialmente depois do viaduto Obirici e até o terminal Triângulo. Ar-condicionado LG Split Teto Inverter é só aqui no Festival de Aniversário do Frio, mês de grandes ofertas. Ligue para 3076-8500 e aproveite. Com informações do trânsito, Flávio Siqueira. Juntos, transformamos o mundo. A BS Bios produz uma energia sustentável que movimenta a economia, gera qualidade de vida à população e respeita o meio ambiente. O biodiesel é limpo, renovável e biodegradável. Contribui para diminuir a poluição do ar e valoriza o agronegócio. Conheça as ações sociais, ambientais e econômicas da BS Bios que beneficiam a comunidade. Acesse bsbios.com. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais nossas ações. Por isso, a Braskem assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. Se você, educador e educadora, não suporta mais o arroxo salarial, está na hora de mudar. Se você não aceita a reabertura das escolas em meio à pandemia, está na hora de mudar. Se você acredita na luta para reconquistar a carreira e acabar com o desconto na aposentadoria, está na hora de mudar.
Com uma direção combativa e democrática, é possível reconquistar nossos direitos. Vote Muda CEPERS, Chapa 3. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Você que é aposentado ou pensionista do INSS, servidor municipal, estadual ou federal, tem até 35% de margem no crédito consignado Banrisul. Contrate seu consignado pelo app Banrisul Digital, pelo Home Banking ou na sua agência de relacionamento. Mas lembre-se de agendar o seu atendimento com antecedência. Confira se você pode contratar na nova margem com seu convênio em banrisul.com.br/consignado. Fiat Cronos, na mitologia Deus do Tempo. E por falar em tempo, falta pouco para você garantir o seu Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ 75.790 por R$ 69.727. Isso mesmo, garanta o seu e leve para casa um Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros e muito mais. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Você sabia que a Previdência Municipal de Porto Alegre custa à cidade mais de 3,5 milhões de reais por dia e que 5 dias destes gastos equivalem a toda a merenda escolar de 2021? E mais, 4,5 dias da Previdência seriam suficientes para a conservação durante o ano das ruas e avenidas. Reforma da Previdência Municipal. Garantia de um futuro melhor para a cidade. É mais para você. É mais para Porto Alegre. Banrisul Consórcio. Esse é o lance. Consórcio é a melhor opção para adquirir bens de forma parcelada e sem pagar juros. E não é preciso ter sorte não. Com a estratégia certa, você contempla sua carta muito mais rápido do que imagina. Fale com a gente. Nós da Banrisul Consórcio contamos com um time de especialistas que entendem tudo de consórcio e estão preparados para oferecerem as melhores opções de acordo com seu perfil, a sua pressa e a sua necessidade. É a solução certa, pensada na medida para resolver o seu problema. Realize seus sonhos, não adie mais. Por meio do consórcio é possível programar a aquisição de diferentes tipos de bens. Pode ser carro, moto, casa nova, reforma, barco, jet ski e até aquela viagem tão desejada. Imagine quantas possibilidades. Então não perca mais tempo. Venha conversar com a gente. Acompanhe nossas redes sociais e acesse agora mesmo nosso site banrisulconsórcio.com.br para saber mais. Banrisul Consórcio. Adquira seu imóvel sem pagar juros. Banrisul Consórcio. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo. Ganhando o jogo, Guaíba, 12:30, o sinal está marcando. A hora certa, Carrefour, todos merecem o melhor. FTEC Centro Automotivo, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. Atendimento das 7:30 da manhã até às 6 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Sábado, 7:30 ao meio-dia. Fone da FTEC é 3907-1743. WhatsApp 982152996. Avenida Cairu, 1447, bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nos outros jogos de Libertadores, aquilo que nós tivemos ontem, que teremos hoje, já grupos definidos, mas antes gostaria de ouvir tanto o Gutierrez quanto o Guimarães do novo CT do Grêmio em Eldorado Sul, as modernizações. O que vocês observaram dessa visita de ontem lá? Começando aqui pelo Guti, na sequência Guimarães, por favor. Bom, primeiro uma estrutura excelente, né? Dá pra ver. É porque tem sempre aquela história, né? Chega um dirigente, vamos investir na base. Uma coisa é dizer, e às vezes, claro que é um investimento, mas depois tu vê de um certo período, desde que começou esse discurso do presidente Romildo de investir na base, se vê, como disse o Cristiano Oliveira, 10 milhões. E
Foram novos prédios, tem o prédio de alojamento, tem o prédio de fisioterapia, departamento médico e enfermaria, uma reforma também no prédio administrativo e os campos agora todos reformados, são 7 campos, categorias do sub-14 até o sub-20, sub-21 já é no CT Luiz Carvalho, antes dos 14 é no Cristal. E deu para ver não só a estrutura física, porque a estrutura física muitos clubes têm, obviamente, tem o CT do Caju, o CT de Cotia, que são conhecidos no Brasil, mas deu para ver a ideia do Grêmio, a metodologia modificada, não é mais aquela coisa de somente a força física ser levada em consideração. Se o guri se mostra maduro, com 16 anos, com condições, com qualidade, amadurecimento também fora de campo, e eventualmente com 16 anos ele pode participar de uma sub-17, subir uma categoria, e assim será, dentro das competições, obviamente que o Grêmio tenta sempre ganhar, mas há totalmente a ideia, o objetivo de se voltar para a questão de formação individual do atleta, cuidar da sua vida. Lá tem a questão deles terem o cuidado com a escola. O Grêmio se orgulha de ter, no último ano, mesmo com a pandemia, 98% de aprovação escolar dos garotos que lá estão. Tem um espaço de convivência para aqueles que não moram lá, entre uma atividade ou outra, pós-almoço. Tem um espaço de convivência para os que moram lá, aqueles que são de mais longe ou optam, mesmo morando perto, morar por lá. Mas o que mais me chamou a atenção não é a estrutura. A estrutura se faz, claro que precisa de investimento, mas se faz. O que mais me chamou a atenção é a maneira como o Grêmio tem mudado o olhar para a base. O Grêmio busca formar jogadores pro mercado. O orgulho da categoria de base, e a gente foi recebido pelo Gustavo Schmidt, o diretor da base, e o Francesco Barletta, que é o executivo da base, o coordenador. O orgulho do Grêmio é, primeiro, ter os garotos jogando no time profissional, e isso já se vê o resultado antes mesmo dessa estrutura ter ficado pronta. E eu até perguntei pro Francesco, agora com essa estrutura a expectativa é formar mais jogadores para os profissionais. Eles disseram que sim, e de ter uma porcentagem ainda maior, porque uma coisa, segundo ele, é 20% no grupo principal sendo relacionado para os jogos, e aí dizer que tem 40, 50, 60 no grupo sem jogar, né, somente lá fazendo número. E a outra coisa é ter eles efetivamente dentro de campo trabalhando com o grupo principal. Mas o Guimarães pode falar um pouco também sobre metodologia. Só para não perder o gancho, que bom que o Grêmio contratou o Thiago Nunes. Falaram da visita do Thiago lá. Porque se fosse o Renato não ia jogar. É verdade. Agora, é verdade. Isso tudo tem várias pontas aí que elas têm que ser encaixadas. Não estou dizendo, num clube que é formador, tu tem que ter um técnico lá em cima que aproveite. É verdade. Porque não adianta bater lá em cima, só fica no banco porque tu não tá pronto. Daqui uns 5 anos tu joga e eu quero um cara mais experiente para fazer. É essa metodologia. Foi falado isso lá. Que tem que. Tu não pode formar para ver, tem que formar para usufruir, aí depois vender. Claro que eles tiveram todo o cuidado, né, de não criticar o Renato, é uma bandeira do clube, não falaram nesse sentido. Eu acho que, mas eles falaram do Thiago Nunes. Ninguém tá cortando a história do Renato, que isso aí é imortal. E o Guimarães até pode falar, né, Guimarães? Tu chegou a interromper um momento, tu disse, o Renato tu e o Francesco falaram, né? O Renato foi coerente nisso, que ele falava, agia e trabalhava sempre daquela maneira, dava mais tempo pra gurizada. Agora já um cuidado muito maior para a transição, para chegar, para ele chegar no grupo profissional e tentar chegar antes. Tanto que não tem mais sub-23, agora é sub-21. Guimarães. E essa medida para mim é a melhor que o Grêmio tomou. Sub-23, 23 anos já o cara vai pro principal. A ideia toda ela é marcada por um projeto, tá? Um projeto muito consistente. Tem a justificativa da formação do cidadão, tem os objetivos bem delimitados, bem afinados. O que eu vi no CT Eldorado é investimento, tá? Alto investimento bem feito, com um projeto de formação. A ideia é a seguinte, se o cara não for aproveitado pelo profissional do Grêmio, que ele seja aproveitado pelo profissional de outro clube. Aqui a gente está formando jogadores, atletas, que eventualmente não dá para promover todo mundo para o grupo do Grêmio, né? Obviamente que não elimina a necessidade de contratação. Tu não faz um time principal só com jogadores
formados. Tem que ter uma mescla. Então é para formar jogadores para outros clubes, para vender. É uma lógica capitalista dentro do que é o mundo do futebol, Mas do aí, mercado. Guimarães, é que tem que vender. Isso é interessante porque a venda, não necessariamente, tu tem que lançar um PP e vender. Tu pode pegar um jogador médio e fazer um bom negócio daqui a pouco com um clube médio da Europa. Ele vai render alguns euros. Exato. E não precisa nem ser para médio da Europa. Tu vai formar jogadores de futebol. Daqui a pouco tu tá colocando jogador em outros clubes de Série B, de Série C, e o cara segue a vida dele, tem a profissão dele. É formar profissionais. E aí o que vai variar o cara ir para um time da Série B, da Série C e o cara ir para um time de ponta da Europa é a qualidade de cada jogador, o talento de cada realizado jogador. ontem no meio da base, né? Eu gostei do projeto, achei bacana. É muito bonito também o CT do Grêmio. Eu acho que isso é importante. Tá muito bonito, tá bem legal. Eu conheci o CT do Grêmio, tá falando com o Gutierrez aqui, na época em que o Grêmio às vezes tinha que treinar lá e era um galpãozinho de costaneira e só. Parecia um CTG assim, antigo, né? Mas um CTG bem pequeno, cheio de campo e tal, mas ali. E depois veio a arquibancada, o lance de arquibancada também, quando os times que iam jogar com a dupla Grenal treinavam ali. Eu tive lá em 2006. E fico feliz que o Grêmio tem esse investimento feito na base. Agora, vale, Oliveira e companheiros, aquilo que a gente debateu ontem. Isso é um projeto, e o próprio presidente Romildo já disse que isso é um legado do Grêmio, é menina dos olhos, é um legado. A próxima gestão tem que dar sequência para o bem do Grêmio. Foi dito. Se as pessoas mudarem, que continue só tocando esse projeto, esse processo. Para o bem do Grêmio. Porque aquilo que a gente fala, o clube atinge o ápice, depois para se manter. Agora eu tenho um novo conceito que eu não sei o que, e afunda tudo. Isso aí aconteceu no Inter, que revelava jogador, depois abandonaram a base, ou melhor, terceirizaram a base para empresários, para gaiatices e não sei o que, e parou de revelar jogador. Agora, na gestão Medeiros e agora com o Alessandro Barcelos, na presidência, a coisa está querendo voltar. Então, e isso que a gente fala e se debateu ontem, de continuidade de projeto e projetos bons e positivos. Porque daqui a pouco não adianta vir um novo presidente, agora vamos canalizar aqui. Ou um técnico que chega assim, contratei um técnico, mas pessoal, eu só trabalho com jogador cascudo. E a base forma aí, vamos ver o que dá. Eu achei bacana que o Grêmio está fazendo, mandou o Sub-21 com reforço de alguns do elenco principal para jogar lá contra o Laikidá no Equador. Achei legal pro jovem. Cara, é uma baita experiência. Tô representando o Grêmio, vou passar no mundo inteiro o jogo pela TV, tô lá numa competição, é uma vitrine, é uma janela. Isso motiva. É melhor que ficar encostado aí treinando no CT. 20 minutos para uma. Também... Diga, Ana, pra gente já virar uma chave aqui por conta de uma informação. Mas depois, por favor. Não, é importantíssimo também ressaltar que o torcedor se preocupe com isso na hora da votação, né? Porque a gente sempre fica colocando o modelo de gestão, quando é eficiente, que o torcedor também tenha consciência que muito mais, né, que trazer jogadores representativos, também se tem um projeto bastante estruturado para as categorias de base. Acho que a gente pode falar nisso, o torcedor vai pedir na próxima eleição, mas daqui a pouco passa batido, não é uma realidade, se esquece, tanto que a gente tem altos e baixos de vários clubes aqui no Brasil, né? A gente tem exemplos aí, Santos, Corinthians, naquela época de boas revelações, de boas estruturações, tudo feito com um trabalho que é realizado na base, que sempre fica, dependendo do clube, como recurso quando não dá para contratar, quando tem punição, quando não tem caixa. Mas quando abandonam isso, Ana, eles afundam também. Exato, só que parece que a gente esquece muito fácil disso, né? O torcedor acaba se passando quando não há essa cobrança tão extensiva para essa área. Eu vou te dar um exemplo. Todo mundo lembra daquele Santos que revelou Diego, Robinho, aquele Santos do Leão, campeão brasileiro, que na verdade quem lançou Diego e Robinho no Santos foi o Celso Rotti. Aí o Leão chegou na Vila Belmiro, o Rotti caiu, chegou o Leão, olha, presidente, eu preciso de dinheiro para contratar os veteranos. Nós temos que contratar. E o presidente disse assim, eu não tenho dinheiro, tem que botar a molecada a jogar. Cristiano. E o Leão botou e foi campeão. Uma coisa é necessidade, uma coisa é tu ver o Santos fazendo por necessidade, o Corinthians agora tá fazendo por necessidade, outra é ver um Flamengo, um Palmeiras, um São Paulo, um Grêmio
fazendo por filosofia. Mas o Palmeiras está fazendo agora. Mas aí que tá, ele deu uma estruturada na grana, se cobrou que... Cadê os guri do Palmeiras? Cadê os guri da base? Agora tá utilizando e tá dando resultado. Vocês lembram Eles daquele estão Inter, aparecendo. acho que era Grêmio e Palmeiras que eu fiz lá no Allianz Parque, que o Alexandre Matos veio pra uma coletiva. O Palmeiras já tava numa draga danada, já largando os tacos. Eles, não, ano que vem vamos apostar na base, tá voltando o Papagaio, tá voltando não sei quem, tem uma galera subindo. Mas ué, o que houve? E o dinheiro da Leila Pinheiro mudou a filosofia e revelou ali Patrick de Paula, Gabriel Menino, são da base, são garotos que foram... Mas são bons, são... buscados ali em torneio, o Patrick de Paula veio em torneio de favela, né? Sim, da CUF. Então tu põe a jogar, isso é que o clube tem que entender. Não é só porque não tem dinheiro, aí é que a gente fala, Guimarães, metodologia de trabalho. Só que, infelizmente, no Brasil, nos clubes de futebol, a metodologia muda conforme a cabeça do gestor. E aí, se falta grana, aí sim recorre a gurizada. Ou a cabeça do treinador. A informação, meu nobre. Eu achei que o Guimarães ia... não vai, ele pipocou. Campeonato Brasileiro que começa viu, Guimarães? Tô esperando isso, vai. Campeonato Brasileiro que começa neste próximo final de semana já deve ter o seu primeiro jogo com o local alterado. Por conta de cada estado estar cada um por si fazendo as suas regras de enfrentamento ao Covid, de restrições ao Covid. Qual é o? Curitiba, onde o Atlético estrearia contra o América, provavelmente tem essa gestão das bandeiras, as quais tivemos aqui no Rio Grande do Sul, lá está com a restrição da bandeira laranja, que não pode, dentro que foi formatado lá pela Prefeitura de Curitiba, não pode haver futebol. Mas teve um jogo ontem, se eu não me engano, do Atlético com o Paraná, e era bandeira laranja. Mas foi em Curitiba? Foi na Vila Capanema. Mas não é questão de horário só? Não, é a realização de jogos. Agora você trouxe outra informação, hein, mas tô aqui com a notícia da Itatiaia, dos companheiros da Rádio Itatiaia, que o jogo, se não mudar a bandeira até sexta-feira, não vai acontecer em Curitiba, vai para Joinville. Do lado ali. Tá bom, o Atlético vai jogar amanhã em Curitiba. Por isso que me chama a atenção, teve um jogo agora, o clássico. O Atlético jogou contra o Paraná anteontem. A partida pode não acontecer em Curitiba porque a cidade está em bandeira laranja de acordo com as imposições de combate ao coronavírus da prefeitura. As restrições foram prorrogadas nesta terça-feira. Entre outras medidas, a fase prevê a proibição de práticas esportivas coletivas aos finais de semana. Aí é que tá. O Serginho Couto mandou aqui, públicos. domingo nada funciona em Curitiba. Perfeito. Então esse jogo tem que passar para segunda. Ou mudar de cidade. Mas é mais fácil passar para segunda-feira, né? Segunda-feira, por uma questão de, sei lá, põe segunda 4 da tarde. E até isso já passou, né? A gente já tem jogos em segunda-feira. Antes nem isso tinha. Era segunda 8 da noite. Tu vai ter toda segunda 8 da noite. Ou passa pra segunda 11 da manhã, vai ter um jogo agora, acho que é o Fortaleza, vai jogar 11 da manhã, tem um jogo na rodada que é 11 da manhã, acho que é o do Atlético Mineiro, que vai ser às 11 da manhã. O Edu César nos mandou o contrário aqui, ele mandou que a restrição em Curitiba é de horário, o horário é restrito das 9 da noite às 5 da manhã. Paraná e Atlético aconteceu às 13h20 da tarde. Sim, esse jogo foi no meio de semana. À noite não pode, à noite não pode ter jogo. E no final de semana não pode ter nada, no domingo não pode ter nada, nem nenhum horário. Então ou bota sábado de tarde ou segunda de tarde. O jogo das 11 que o Cristiano se referiu é Atlético Mineiro e Fortaleza domingo em Belo Horizonte. Aliás, Atlético Mineiro, hein? Os caras queriam a cabeça do Cuca, não queriam o Cuca no Atlético. A melhor campanha da Libertadores é do Atlético Mineiro. Vamos fazer isso depois do intervalo? Vamos falar sobre o Cuca? Temos mais um ainda aqui. Vamos fazer o seguinte, meus amigos. Temos mais um ainda. Já volto. Você que é aposentado ou pensionista do INSS, servidor municipal, estadual ou federal, tem até 35% de margem no crédito consignado Banrisul. Contrate seu consignado pelo app Banrisul Digital, pelo Home Banking ou na sua agência de relacionamento. Mas lembre-se de agendar o seu atendimento com antecedência. Confira se você pode contratar na nova margem com seu convênio em banrisul.com.br/consignado. Pequenos momentos do nosso dia a dia valem ouro, como preparar um prato rápido com um acompanhamento especial, compor novas receitas, colocar seu talento à prova e surpreender-se pelo resultado.
e aplicar suas habilidades com produtos que nos inspiram a curtir e compartilhar cada um destes momentos. Nova linha de frangos Golden Chicken Dália. Momentos que valem ouro. Perder o emprego dos sonhos e ganhar a chance de ir atrás de um novo sonho. Ser mãe, mais uma vez, aos 50 anos. Dar fim a um namoro para começar um noivado. Às vezes, o melhor jeito de fazer seus planos é seguir sempre em frente. Dr. Clean, o plano é simples. Viver bem. Oi, Luiz. Por que essa cara de preocupado? Ah, tá difícil. Mês passado a empresa foi multada e agora perdi um bom contrato. Mas por quê? Problema de documentação do controle de pragas da empresa. Não brinca. Pega esse número aqui e chama a Hoffman. Eles são certificados e dão toda a documentação que a empresa precisa. Se o controle de pragas é uma exigência legal do seu segmento, chama Hoffman. 51 3545 4999. Imunizadora Hoffman. A melhor solução contra as pragas e contra o coronavírus. O Centro Histórico de Porto Alegre está sendo revitalizado e o Berna Restaurante faz parte dessa história. Localizado no Palácio do Comércio, 7º andar, no coração da cidade e com vista privilegiada para o Guaíba. Buffet executivo selecionado e desenvolvido com receitas tradicionais, com toque moderno e servido em um ambiente sofisticado. Seguimos todos os protocolos de segurança orientados pelas autoridades estaduais e municipais. Aberto ao público das 11h30 às 15 horas. Berna Restaurante. Segurança no atendimento e gastronomia de alta qualidade. Telefone 51 3286 7577. Se você, educador e educadora, não suporta mais o arroxo salarial, está na hora de mudar. Se você não aceita a reabertura das escolas em meio à pandemia, está na hora de mudar. Se você acredita na luta para reconquistar a carreira e acabar com o desconto na aposentadoria, está na hora de mudar. Com uma direção combativa e democrática, é possível reconquistar nossos direitos. Vote Muda CEPERS, Chapa 3. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais nossas ações. Por isso, a Braskem assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. O governo não conseguiu os votos necessários para tirar o plebiscito da Constituição e vender no escuro a Corsã, Procergues e Banrisul. Mas agora quer ganhar no tapetão os votos que não teve em plenário. Governador, respeite o regimento, respeite a Constituição. Deputado, diga não à PEC 280. Plebiscito para vender tem que fazer. Sim de bancários, diga sim para quem defende você. A campanha de vacinação contra a gripe já começou na Panvel. Está na hora de garantir a imunização contra a gripe A H1N1 tetravalente com a vacina do laboratório GSK. Na Panvel, a aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados em ambientes individualizados, com toda a segurança para você e sua família. Acesse agora mesmo panvel.com.br/vacina gripe e confira as lojas com o serviço disponível na cidade. Panvel, bem você. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo. Guaíba 101,3 FM 720 AM, mundo inteiro em guaíba.com.br. A hora certa, 10 minutos para 1h. Carrefour, todos merecem o melhor. Você, cliente Volkswagen, que está precisando fazer as manutenções do seu carro, procure uma das oficinas da Panambra, que estão abertas de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Lá você pode parcelar os serviços do seu carro em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Na realização de qualquer serviço, você ganha uma higienização completa do ar-condicionado do seu carro.
Tem Panambra em Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas. As lojas da Panambra estão cumprindo todas as medidas de segurança e higienização para garantir sua tranquilidade. Agende o serviço do seu Volkswagen através do site panambra.com.br ou pelo WhatsApp 51 98444 8820 e faz o teu agendamento. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Panambra e fazer só uma referência rápida, porque a Panambra ela faz parte da minha vida. O meu pai foi mecânico da Panambra. Opa! E ele conheceu, trabalhando na Panambra, o avô da minha esposa, que na época nem existia minha esposa. Sim. E nem eu tão pouco. E eles trabalharam juntos na Panambra. E a minha sogra trabalhou na Panambra também. Então, aí eles foram se reencontrar, sabe quando? Quando eu noivei. E não sabiam. Mas tu não trabalhou na Panambra? Trabalhei. Aí começaram e foram ver a Panambra, então, quando era aqui na frente do Monumento Bento Gonçalves ali, aquele prédio grandão da Panambra que tinha ali. Então a Panambra, eu me criei escutando Panambra. A gente já fez na jogo, né? Fizemos na Panambra, naquele ali. Uhum. Ô Magno, eu falei do Atlético Mineiro, ontem eu tava escutando o 4-0 sobre o Laguaira, assisti todo o jogo, parabéns pra mim. Eu tava escutando pela qual é a do Léo Gomide lá, Oliveira, é a 98, né? É. 98 FM. 98 Isso, Areia 98. Isso aí, tava escutando por eles, que o cara até, ele lembra muito o Willy Gonzer narrando. O Zé diz que ele imita em uma homenagem ao Willy Gonzer. E eu tava escutando o jogo ali. E elogios ao Atlético. O Hulk tá jogando um posicionamento diferente. Tu viu o jogo? Eu não vi, eu só escutei. E o Cuca tá fazendo. Parece que aquela rusga Hulk e Cuca acabou. E o Atlético, campeão mineiro, é a melhor campanha nesta fase da Libertadores. Sim. O que vai dar isso? Não sei, pode não ganhar, pode ser eliminado na próxima fase, mas é legal tu virar a chave como sendo a melhor campanha. Só não faz a final no Mineirão, porque a final é jogo único e em campo. Sim, se ele levar até lá, ele tá decidindo em casa sempre. É bacana. E o que me chamou, e também gostei muito, da vitória do River Plate, do Fluminense em cima do River Plate. Craque do jogo, velho Fred. Mas eu vi que, deixa eu recuperar aqui, que teve um engano numa informação que foi tipo ejaculação precoce dos colegas lá do centro do país, da Fox, que colocou, você sabia? Roger Machado é o primeiro técnico brasileiro a vencer o Boca na Bombonera e o River no Monumental, na história. Ele era o treinador do Palmeiras em 18 e venceu os Milionários com o Fluminense agora. Isso que é um absurdo, cara. Só que foi o estagiário, com todo respeito aos estagiários, só esqueceram do Tite. O Tite ganhou nos dois. O Tite ganhou com o Grêmio no Monumental e ganhou com o Inter na Bombonera. E empatou uma final com o Corinthians. Isso mesmo. 2008 Sul-Americana. Eu não vi esse tweet da Fox, eu deixei de seguir a Fox nas redes sociais há muito tempo, porque ele escreve muita bobagem. E caça-clique, mas deixa eu só perguntar. Não é na Libertadores? Não, tem isso também. Eu não vi. Roger Machado é o primeiro técnico brasileiro. Que eu parei de seguir a Fox. Não é na Libertadores. O tweet tá então assim. É uma Roger Machado. Você sabia? Roger Machado. Olha que é Libertadores. É o primeiro técnico brasileiro a vencer o Boca na Bombonera e o River no Monumental na história. É raro. Ele era treinador do Palmeiras em 18 e venceu o Milionários com o Fluminense. É na história, não é na Libertadores. Primeiro que a informação até tá errada. Deveria ser o primeiro técnico brasileiro por clube brasileiro, porque a Argentina deve ter uns 600 que conseguiram fazer isso. Mas se fosse por Libertadores, teria que parar e pesquisar. E acho que realmente pode ser. Não, mas eles botaram, é o primeiro técnico brasileiro. Mas não... Sim, mas por Libertadores, porque tirando Libertadores, como tu dissesse, o Tite foi. Claro. E aí tem mais, porque o Enio Andrade ganhou, acho que foi por Supercopa também. Aí tu tá buscando muito. Com o Cruzeiro Supercopa. Cruzeiro Supercopa. Mas enfim. 92. Mas eles não usaram o termo na história. Vou ler de novo aqui. Sim, mas deveriam ter usado na história da Libertadores. O Inter foi 2008, né? E o Grêmio 2001 ou 2002. O Grêmio tocou 4 no River, né? É aquele volta e meia circula a foto da Alessandro com a camisa do Grêmio. Porque ele trocou,
Pô, daí. Mas aí, tá bom, feito os então, registros. assim, ó, parabéns ao Roger então, e parabéns assim, ó, ao Fluminense. Ainda sobre o Roger, eu lembro de segunda-feira chegar aqui no programa. Queria ou mandar foi ele embora, até no Oliveira. Grenal domingo. Isso, eu não lembro se foi aqui no Grande Jogo ou se foi no Grenal domingo que eu disse, olha, eu entrei no Twitter sábado de noite depois do Fla-Flu e a torcida do Fluminense estava com campanha para mandar o Roger embora. Queriam a demissão do Roger. E aí, 4 dias depois, o Fluminense ganha do River na Argentina e está classificado na Libertadores. Eu acho, desconfio, suspeito que não tenha mais campanha de fora Roger, ao menos por enquanto, né? Agora perde 2 no Brasileiro e volta a ter fora Roger. Mas isso é algo interessante, né? Mas a imprensa é culpada, evidentemente. O Rogério Ceni é campeão brasileiro com o Flamengo, fora Rogério Ceni. O Cuca, tu falou do Cuca? Falaram que ele não venceu tão bem porque foram com 2 empates no América. O Cuca era uma questão o Rogério diferente. é campeão brasileiro com o Flamengo, é campeão Falaram da do Supercopa do Brasil e é campeão carioca. O Abel Ferreira, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, tem que mandar embora. O Cuca era o problema daquele caso que ele teve quando jogava no Grêmio em Berna. Que Não, parece eu digo que agora. Ele venceu o Mineiro, foi campeão, mas foi com 2 empates. E aí estão dizendo, mas tem que jogar mais contra o América, tem mais investimento. Pressão pega. E que parece que só agora os mineiros descobriram que o Cuca esteve preso em Berna, naquele caso do estupro que aconteceu lá. De lá pra cá, inclusive, ele ganhou uma Libertadores. Com o Atlético, tá? Mas descobriram agora, tá bom. Mas aí, poxa, a campanha dele tá sendo boa com o Atlético. E o Atlético. A campanha tá sendo boa, mas os jogos da final do Campeonato Mineiro ele não jogou absolutamente nada. Ele por isso. Tá bom, mas eu acho que também tem mérito. Com razão. O mérito do Lisca ali com o América, né? Claro que tem, claro que tem. O Lisca, eu acho que esse América muito bom no América, tá? Esse América vai O comandar. América começou em cima do Atlético. Começou em cima. O trabalho do Lisca no América é melhor do que o trabalho do Cuca no Atlético Mineiro nessa largada e do que o trabalho do Felipe Conceição no Cruzeiro. Mas ele tem mais tempo de América que o Cuca, né? Claro, ele tem mais de um ano, né? Ele tem mais de um ano. Só que o trabalho dele o ano passado também foi bom, né? Ele levou a América até uma semifinal de Copa do Brasil pela primeira vez na história e foi vice-campeão da Série B, subiu a América, né? E só não foi campeão por erro de arbitragem. Bem, hoje temos os seguintes jogos. Não, só para recuperar ontem aqui, que eu tava com a página de ontem. Santa Fé e Júnior foi 0-0. O Júnior deixou de classificar com essa derrota aí do River Plate. Foi incompetente. O Fluminense fez o 3-1. Podia eliminar o River, cara. Fluminense 3-1 e o River Plate se classificou pela incompetência do Barranquilla. São Paulo fez 3-0 no Cristal. O Racing também fez 3-0 no Rentistas. Manteve igual a situação. São Paulo em segundo, o Racing passou em primeiro. O Atlético fez 4-0 no Laguaira. Já acabou consolidando a melhor campanha geral dessa primeira fase de Libertadores. E o Cerro Porteño foi o segundo classificado ao vencer por 1-0 a América de Cali. Estes os jogos de ontem na Copa Libertadores. Tem um jogo hoje que é fundamental. O Inter não tá no grupo, mas ele está de olho nesse jogo. Tem Olímpia e Tátira, Inter e Always Red para decidir o grupo colorado. Os 2 jogos às 7 da noite. O Inter basta um empate. O Tátira também basta um empate. O Barcelona de Guayaquil contra o Santos. Esse é o jogo que o Inter tá de olho. Que o Santos provavelmente vai ser o terceiro colocado, porque o Boca vai vencer o Strongest e vai se classificar. O Barcelona vai ser o segundo colocado. Só rapidinho, por que o Inter Se o tá de olho Santos nesse ficar em jogo? terceiro, o Grêmio também fica de olho, né? Porque os terceiros da Libertadores pegam os da Sul-Americana. O Inter tá de olho nesse jogo porque o Santos eliminado facilita a saída do Felipe Jonathan pro Internacional, o lateral esquerdo. O Inter já mandou o Marcos Guilherme para mandar até o Pérez. Do Grêmio Sul-Americana também, né? Sim, no caso aí do Grêmio, mas o Inter pela negociação. É bom pro Inter e pro Grêmio, porque daí vai enfrentar o Grêmio sem o Felipe Jonathan e o Felipe Jonathan vai pro Inter. Vem aí o correspondente Guaíba com a Fernanda Bagatini, mais Esporte A5 com o Esperando Futebol, na apresentação do Cristiano Silva. A todos, boa tarde, até a noite.